A gente veio com a cara e a coragem, né? Com pouco recurso. Eu dormia dentro da loja na época. Não tinha, como sempre, no Maracaju é difícil alugar uma casa, né? E a gente demorou para conseguir uma, então a Meire ficou na casa da mãe dela, de favor, lá com a Bianca, e grávida da Luana, e eu fiquei dormindo na loja. Eu dormia a semana inteira na loja e a fim de semana para Itaporã. Eu levava a sacola de roupa suja lá, a Meire lavava, tal. Na segunda-feira eu já trazia uma sacola nova. Mas compensa, porque eu descobri que dá para fazer muita coisa, mais do que eu pensava até, embora não na velocidade que eu quero, ou que as pessoas esperam e precisam, às vezes. Tem coisa que tem pressa, mas você não consegue fazer no tempo certo. Mas acredito muito no tempo de Deus também, né? E às vezes ele tem coisa melhor ainda, às vezes demora e acaba saindo melhor, você tem uma ideia no meio do caminho e, enfim, incrementa aquele projeto, aquilo que você queria fazer. Então, assim, estou muito satisfeito, mesmo motivado. Não sei se para uma reeleição, né? Isso ainda Deus já sabe, mas eu não sei ainda. Mas para ir até o fim dessa gestão, do jeito que eu entrei, com sangue nos olhos e com vontade, e curtir minha família, né? Que é o que me permitiu chegar até onde eu cheguei, né? Então, se as pessoas acham que, mas agora ele é do povo, não é mais da família. Mas eu não conseguiria atender bem o povo se a minha família não tivesse estruturada, né? Seria impossível. Café Brothers, episódio 51, Thiago Tamioso. Estou de volta. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Obrigado. 51º episódio, uma boa ideia, hein? O cara mais difícil de enquadrar na câmera, você viu? O cara é muito forte. Você deu uma chegadinha pra frente ali. Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Valeu, irmão. De volta aqui com a gente. Como sempre. Depois de voltar lá da Rede TV. Você viu? Que legal. E antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu quero convidar todos os nossos amigos cafezeiros. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais. Queremos agradecer também as pessoas que fazem isso aqui acontecer, a agência de marketing digital 454, que nos apoia aqui na edição do café, e a Celerium, sempre conectado. Rapaz, do jeito que você quiser. Sempre conectado. 5 horas por dia. A internet mais rápido que um pensamento. Tudo isso para não pagar aluguel. Você viu, cara? Falando também para o pessoal que nos assiste, o intuito do café é sempre ajudar o nosso próximo de alguma forma. Então, no cantinho da nossa tela, acho que é aqui assim, não sei se vai ser aqui, mas nossa editora vai fazer, vai estar por aí. O QR Code das nossas associações aqui de Maracaju. Esse episódio específico vai estar da AMAR, que é a associação que ajuda as crianças com autismo aqui na nossa cidade. Então, se você quiser fazer uma contribuição, seja solidário, só colocar o celular no QR Code e faça a doação. Quero apresentar o nosso convidado hoje aqui, no episódio 51. Está aqui conosco aqui Marcos Caldeirão, o atual prefeito de Maracaju. Ele é formado em administração em empresas na turma de 1987, na antiga Socigram, que hoje é a atual Unigran. Ele é empresário, casado com a Meire Caldeirão há 34 anos, é o pai da Bianca, da Luana, do Lucas, e ele tem 4 netinhas. Seja muito bem-vindo, Marcos Caldeirão, ao Café Brothers. Obrigado, prazer estar aqui. Tava curioso para conhecer isso aqui, já ouvi falar bastante, e é mais chique do que eu pensava, hein? Que legal, muito obrigado. Tô honrado de estar aqui. Legal, muito bom. Obrigado pelo convite. Legal. Marcos, assim a gente começa o nosso bate-papo, pra gente não perder muito tempo, eu quero saber o seguinte, o intuito nosso é bater um papo com as pessoas aqui da cidade, mas o que trouxe o Marcos para Maracaju? Como que o Marcos veio parar na cidade de Maracaju? Eu venho de perto aqui de Itaporã, né? Nasci lá, a Meire também nasceu em Itaporã. Vivemos até os 24 anos de idade lá. A gente já tinha 4 anos de casado, já tinha a Bianca mais velha, né? Chegamos aqui para tocar o negócio nosso. A gente abriu uma loja de móveis aqui, né? Bem pequenininha ali na esquina onde hoje é a nossa concorrente ali, a Casa Bahia. Mas assim, a gente precisava expandir, porque em Itaporã eu já tinha outra irmã lá que estava na loja também. Meu pai deixou o negócio para nós, aliás, ele emprestou um estoque na época pra gente, né? Meu pai não deu nada de mão beijada, até isso, nessa educação financeira foi importante, né? Ele ensinou a gente a trabalhar e também deu um pontapé inicial, emprestou um estoque lá e a gente precisava expandir.
como a gente é muito família, muito caseiro, não queria ir para muito longe. Aí viemos aqui em Maracaju, demos uma pesquisada. Não sei se intuição, se visão, muita gente fala que é visão, mas a gente, quando é novo, tem mais sangue nos olhos, vontade de crescer e necessidade de criar os filhos, né? Eu já tinha a Bianca e a Meire já estava para ganhar a Luana. Então, assim, barriguda e, né? Enfim, desafio pela frente aí para tocar a família. E Maracaju estava em declínio financeiro, o pessoal estava indo muito embora para o norte, naquela crise agrícola que teve da época. E estava fechando muito comércio. Tinha 22 mil habitantes em Maracaju, para você ter uma ideia. Vocês que são mais novos aí, já para rememorar um pouco. E final do segundo mandato do Prata Braga, né? Que ano que era esse aí? Isso era 91. Final de 91 eu inaugurei a loja. Novembro. 1º de novembro de 91. Então, assim, a gente alugou um prédio pequenininho, 200 metros quadrados, ali naquela esquina, que era só metade daquela loja que tem hoje, que eu falei lá, né? Do outro lado era a Flashdance, uma discoteca do... saudoso Oswaldinho ainda, né? Que depois ele mudou lá pro centro, frente à praça. Enfim, a gente veio com a cara e coragem, né? Com pouco recurso. Eu dormia dentro da loja na época. Não tinha, como sempre, no Maracaju é difícil alugar uma casa, né? E a gente demorou para conseguir uma. Então a Meire ficou na casa da mãe dela, de favor, lá com a Bianca, e grávida da Luana. E eu fiquei dormindo na loja. Eu dormia a semana inteira na loja. E a fim de semana para Itaporã, levava a sacola de roupa suja lá, a Meire lavava, tal. Na segunda-feira eu já trazia uma sacola nova. Eu dormia num colchão do mostruário, na loja. No plástico ainda, para não né? Se alguém não é que eu Perdeu o produto. Você era magrinho, não danificava, né? Magrinho mesmo, eu pesava 10 quilos a menos que hoje ainda. Nossa, cara. Então assim, nem marcava o colchão, né? Nem o plástico não entortava. O duro era o barulho do plástico e o calor. Porque novembro, dezembro, janeiro, eu fui conseguir uma casa em fevereiro. Lá no Zé Brejão, inclusive, eu morei na primeira vez, de aluguel, né? Então, assim, dormia naquele plástico ali e tal. Lógico que a gente ia trocando aquele colchão, vendia no outro dia e tal, para economizar, para, né? Tudo muito difícil no começo, mas graças a Deus, a gente novo, né? Você enfrenta tudo e a vontade de vencer. Das dores, né? Não, que dormir com um revólver embaixo do travesseiro. Naquele tempo era muito mais. É normal. Morria de medo, porque quando cheguei em Maracaju, tinha aquela tal do cantinho da facada ali na antiga rodoviária, vocês já ouviram falar, né? Tripa na bacia. E no fundo da loja ali era muito deserto ali, não tinha essas construções que tem hoje lá, Maracamoto, Fact Flora, tudo ali, aquelas lojas em volta. Era uns capinzal ali, tudo e a porta do fundo da loja dava direto no terreno baldio, né? Então eu encostava a caminhonetezinha que era da entrega, uma F1000 de carroceria de madeira, que era o meu veículo do passeio e era a caminhonete da entrega. Era o carro da família e o veículo de trabalho. Tinha medo de roubar, né? Então ela ficava bem encostadinha ali e eu com o revólver embaixo do travesseiro, não tinha coragem nem de dar um tiro, morria de medo. Acho que não tinha nem força do dedo, era um magrelo. Mas, enfim, era a minha segurança, sozinho na loja, né? Naquele período. E assim foi o início, a gente foi crescendo, caímos no gosto rapidamente da população, que também tinham poucas lojas, porque muitas fecharam na época. Ainda tinha Ponto Certo na época e outras lojas menores, foram fechando tudo. Uma época eu fiquei sozinho. No ramo, ficou só a Caldeira Móveis no nosso ramo. Então, assim, a gente conseguiu conquistar a preferência, a confiança do público, né? Depois foram chegando os outros concorrentes. Hoje tem boas lojas, né? Tem vários, né? Mas a gente tem esse respeito ainda, assim, da população por ter... Hoje somos considerados pioneiros. Já fizemos 30 anos, né? Vai para 31 anos já. E uma história assim que nos orgulha, né? Nos enche de satisfação de olhar para trás e saber que deu tudo muito certo e que a gente conseguiu criar os filhos. Depois veio o Lucas também, né? A Luana nasceu em dezembro, um mês depois que eu inaugurei, né? A Luana nasceu dia 10 de dezembro. Então, a gente enfrentou toda essa... Nossa, cara. Mas com muita confiança, imagino. muita fé. Cara, não sei, a gente olha para trás assim e fala, graças a Deus e... Vamos embora. E assim tá sendo hoje, até hoje. A gente não tem preguiça, não. Que louco. E assim, querendo ou não, uma história de sucesso, todo mundo conhece que a história da sua empresa, do nome, assim, isso aí, desde quando eu cheguei aqui há 17 anos atrás, a gente já ouvia a história de sucesso da sua empresa. Agora, a pergunta que eu vou fazer agora é a pergunta que muita gente deve fazer para você e você deve fazer até hoje, mas você deve ter a resposta. Um cara igual você, um empresário de sucesso, podia estar mais do que tranquilo, já passou sucessão pelo jeito pro Lucas, pros seus filhos das lojas, que já estão cuidando, eu acho que é isso hoje, né, Marcos? O Lucas e o Marcos, né, que é casado com a Luana, né, do meu genro. Então,
É lógico, a gente acelerou um pouco mais esse processo também quando a gente resolveu ser pré-candidato na época, né? E a gente já foi passando mais, porque na campanha também não podia ficar indo na loja, a gente se dedicou totalmente, né? A minha pergunta é exatamente essa. Com a história de sucesso empresarial, qual que foi o sentimento que pulou dentro de você de falar, cara, eu vou estar político agora, a partir de agora? Nunca quis, nem a Meire muito menos ainda, né? Porque nunca quer, né? Não, até porque a gente já tinha sido cogitado outras vezes, né? Outras 3 vezes, inclusive, muito nitidamente, sim. Sempre saímos bem nas pesquisas e tal, mas ela nunca quis. E eu sempre respeitei, né? Nós sempre decidimos juntos nossas coisas, né? Em tudo. Então, por isso que o nosso casamento deu certo. Estamos há 34 anos casados, né? E bem casados. Então, essa também era uma decisão que ela tinha que concordar. Não que ela manda em mim, né? Ela sabe disso e nem eu mando nela também, né? A gente tem uma relação muito tranquila, muito livre, né? Mas o respeito é que gera toda essa confiança, né? E aí, dessa vez, o que aconteceu? Além do sentimento de gratidão por Maracaju, que eu sempre tive, e sempre procurei fazer isso nas entidades, né? A gente presidiu a PAI, Rotary, Igreja, Associação Comercial, tudo voluntariamente. São tudo entidades que você não tem salário. Você vai lá e doa seu tempo, né? Para que essas entidades desenvolvam e caminhem bem, né? Graças a Deus, a gente deixou uma marca boa em cada uma delas. E aí, quando chegou o momento que a gente percebeu que a cidade precisava de nós, de uma maneira mais ampla, da gente demonstrar essa gratidão, esse serviço, né? Por tudo que Maracaju nos deu, né? Pelo sucesso que tivemos, como você bem colocou aí, a gente achou que não podia se omitir, né? Então, quando eu coloquei isso para a Meire num café da manhã, em 10 minutos ela entendeu. Eu falei, Meire, tá assim, assado, acho que a gente não pode deixar, né, de qualquer jeito e tal, vamos encarar, é uma missão, não é um prazer, nunca tive paixão pela política nem nada, embora todo mundo dependa da política, né? A política é uma coisa boa, ela deve ser boa, né? Muitos usam de maneira errada, mas a política é feita para melhorar a vida das pessoas, não se faz nada sem política, desde de um remédio, da decisão de preço, de combustível, enfim, você sabe muito bem isso aí. Então a gente entende que alguém precisava fazer a boa política, né? Aí muitas vezes pensei também que era impossível, né? Não entro porque é impossível, né? A gente já viu muita gente tentar fazer certo e ser boicotado e ser massacrado, ser triturado na política, mas talvez por estar sozinho, por ter começado da maneira errada. Então a gente resolveu, ela concordou. E aí eu falei, puxa, agora não tem mais desculpa para dar, porque muitas vezes os caras me chamavam e falavam, não, a Meire não quer e tal, eles já sabiam desse respeito, desse casamento que a gente tem, que eu não ia perder um casamento, uma família, por causa da política. Então eles não insistiam, né? Quando eu falava... Não dava uma escorada também na Meire ali, pra dar uma defendida, né? Eu usava como escudo também, né? Às vezes eu queria um pouco, mas eu falei, não, a Meire não quer estar... Então servia até como desculpa quando eu não queria também. Mas aí eu falei, agora, ela topou, eu não vou nem saber mentir. Agora tô lascado. Nunca tinha chegado aqui. Agora tô lascado, não tem mais a desculpa, né? Aliás, você decidiu, Marcos, e aí como que foi a escolha do vice? Então, e foi o vice que me convenceu. Ele nunca quis também, ele não queria. Ele falou que me ajudaria, mas ele não seria meu vice, não queria mexer com política, me ajudaria de todas as formas, mas ele não queria mexer com política. Como eu também não queria mexer com política. Eu falei, então vamos, vem de vice meu que eu topo. Não, eu te ajudo, mas não quero de vice. Enfim, primeiro ele me convenceu que precisava mesmo, que a gente precisava. Prometeu ajuda financeira, ajuda, né, de agrupar o pessoal do agronegócio, porque a gente é do comércio, né, não tinha aquele trânsito muito direto com o pessoal do agronegócio, e ele fez esse trabalho. Depois, como foi caminhando, que ele foi vendo que valia a pena realmente, foi amadurecendo a ideia, vendo que a gente conseguia fazer uma boa campanha, uma boa política, ele concordou em ser... Aí você convenceu ele. Convencemos que ele seria o melhor vice mesmo, né, que ia garantir essa empreitada. E olha aí, olha o tanto que ele está me ajudando. O Mauro é muito importante nesse processo. O meu vice é... A maioria dos prefeitos que a gente conversa, eles têm assim uma boa inveja, vamos dizer. Putz, queria ter um vice desse, cara. É raro, né, você ver a atuação de um vice, né? Isso é negável, Marcos. Eu venho do Paraná, né? A gente, paranaense, prefeitos a gente sempre conheceu, porque são cidades pequenas, sempre teve com os prefeitos lá, não amizade, mas sempre um convívio. E eu, particularmente, nunca vi um vice ativo igual o Maurão. Eu, particularmente, eu nunca vi. Ele é atuante, sim, e ele tá sendo fiel e justo com o que ele me prometeu. Ele falou, vai que eu te ajudo até o fim. Então, assim, ele não me deixa na mão.
Então não é todo dia, toda hora, mas toda semana nós estamos juntos, às vezes mais dias, né? Conforme a necessidade, algum projeto mais arrojado, alguma coisa assim, ele me ajuda bastante. Inclusive, nós estamos adquirindo uma área para um aeroporto, né? A gente quer fazer uma pista grande já para o futuro aí, asfaltada. O governo do estado vai dar o asfalto para nós vamos entrar com a área, que não está barato, Maracaju, vocês sabem como que é difícil, mas já estamos negociando uma área. Ele que está fazendo a negociação, ele que foi atrás, tudo. Então, assim, é o cara do agro, né? Ele já entende mais dessa área. Eu joguei para ele, falei, se vira que você que sabe chorar preço, sabe que se vale ou não vale, né? Vai saber argumentar nesse caso, né? Porque ninguém quer vender um pedaço. São 40 hectares que a gente precisa para o aeroporto. Eu não imaginava que era tanto. Tanto? Cara, eu imaginava, sei lá, 5 hectares, 10 hectares. Mas você pega uma pista de 2 quilômetros, uma extensão, a pista vai ser 1.500 metros de pista, né? Mas você precisa de mais 500 para taxiamento, área de segurança, a largura, uma largura suficiente para fazer hangares, para crescer, para fazer o receptivo. Nossa, cara, dá 40 hectares isso aí. E no preço que está a terra. Mas enfim, nós, graças a Deus, temos recursos, vamos adquirir com recurso próprio. E aí as pessoas podem pensar, mas a maioria, eu não ando de avião, para que o aeroporto de Maracaju? Mas isso vai trazer o desenvolvimento, atrair investidores. Showtech vai viabilizar monstruosamente. Nossa, você atrai investidores, as pessoas que vão gerar emprego, que vão botar negócio aqui. Ele quer vir, às vezes, dar uma espiada. Ele não quer pegar um carro e viajar 1.000, 2.000 quilômetros para vir olhar Maracaju. Se é um avião, ele desce e pá, dá uma olhada, conversa, ele, né, pesquisa o mercado. Rapidinho ele decide ou não, né? Se vai colocar. A gente pode pensar assim também, porque eu não uso o ônibus, mas eu acho muito bacana a rodoviária. Então, assim, acho que as duas veias são... Mas é que, em geral, assim, a tendência, às vezes, o povo pensar, né? Por que vai gastar tantos milhões num aeroporto se a maioria da população nem anda de avião? Mas aquilo não é para andar de avião, é para negócios, para atrair investidores, né? Marcos, dentro da campanha, em que momento vamos dizer assim, do game ali que você... Fala, Dom, eu acho que nós vamos ganhar. Cara, eu sempre acreditei que pudesse ganhar por conta, assim... Porque assim, só para quem entender e contextualizar a minha pergunta, com quem vai ouvir o podcast, é que você estava concorrendo com quem estava... sim, com a máquina, né? Com a máquina que isso é muito difícil. Provavelmente ali o pessoal do funcionalismo público estaria apoiando o prefeito ali. E estava muito pronto, né? Estava assim, muito favorável, né? Pro outro adversário, né? Pro adversário. Até porque eles tinham preparado isso antes. Era praticamente impossível que eu fosse candidato e não tinha, assim, um candidato de peso, nada. Então, estava muito favorável para eles, né? Por conta de toda a circunstância, né? Principalmente da máquina, né? Sim. Normalmente é mais fácil para quem está no poder fazer o sucessor e tal. Mas certeza mesmo ninguém tem. Mas a gente tinha as nossas pesquisas, né? Aí ele soltava aquelas que ele estava bem na frente, a gente sabia que não, né? A gente sabia que não. Então, normal, não perdi o foco. Não perdi o foco, continuava trabalhando. Eu andei bastante, eu me surpreendi comigo mesmo, porque... Como você foi recebido, não? Também. Exatamente pelo trabalho que a gente prestou, pela história que nós tínhamos, né? Aí eu pensava, não é possível, né? A gente tem tanto trabalho prestado na comunidade, já voluntário, tudo sempre a serviço. E a maneira como a gente sempre atendeu a população na nossa empresa também. E aí eu constatava isso, né? De casa em casa. Eu lembro que o senhor deu um ventilador para uma rifa, meu irmão estava doendo. Eu nem lembro mais de nada disso. A gente fazia com o coração, ele sempre foi muito receptivo. A nossa igreja, uma vez foi lá, o senhor sempre ajudou nossa igreja, nossa escola, cada casa tinha uma história. Quando você vê, você foi colhendo uma contribuição que a gente tinha feito. As sementes que você plantou para trás. Sem pensar em política, porque muita gente faz isso pensando em ser candidato, né? Ajuda aqui, dá um churrasco, ele paga uma cerveja. E a gente sempre fez isso naturalmente. Faz ainda, depois, né? O cara faz isso, Então, assim, nunca comprei voto de forma nenhuma e não precisei na campanha também, porque não precisei mentir, porque a nossa proposta e a nossa história era verdadeira. Então, foi muito fácil, sabe? Muito tranquilo. É lógico que eu saí atrás, né? Porque eu fui um dos últimos a decidir. A gente saiu atrás nas pesquisas, isso a gente sabia. E fomos acompanhando. O crescimento foi constante, né? E fomos passando. Diferença monstruosa, Marcos, daí... confesso que a gente não esperava que fosse 3.000 e poucos votos, né? De 1.000 a 1.500 votos a gente já tinha, assim, uma tranquilidade que seria, mas foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa que o povo enxergou e pôde nos contemplar com essa vitória. E eram 6 candidatos, né? Não é uma eleição qualquer, né?
Por mais que pode achar que tinha algum candidato ou outro mais fraco e tal, mas eram 6 opções, né? cidade nossa, né? Seis opções. Então eu me senti muito gratificado, assim, e muito comprometido com a população de corresponder à população que confiou na gente, embora foram 52% dos votos, né? 52 e pouquinho dos votos. Mas a gente quer surpreender o restante que ficou em dúvida. Com certeza. Que achou que era o Reinaldo que ia mandar em Maracaju, que não sei o quê, porque eu era do PSDB, né? Aquela coisa. Muita gente subestimou a gente, sim, né? Mesmo conhecendo a história, subestimou por achar que a gente ia ser marionete na mão do governo. E graças a Deus nós temos o governo que apoia, presente. O Reinaldo é fantástico, ele está apoiando os 79 municípios. É o governo mais municipalista que eu já vi na história de Mato Grosso do Sul. Então, sorte que nós temos um governo que realmente estende a mão. E contrário do que as pessoas achavam que ele podia querer dominar e fazer alguma influência aqui dentro, não. Ele só está mandando recursos para a gente direto. Você vai ver a arena esportiva que nós vamos inaugurar em setembro, cara, que ele presenteou o Maracaju. É a mais moderna do estado. É coisa de louco. Já vamos falar dela aí. Não, e assim, antes de eu concluir, o propósito que você sentou com a sua esposa lá e falou que vocês queriam... Você está no 3º ano já de mandato. 1 ano e meio. 1 ano e meio, perdão. Eu ia falar 2. 1 ano e meio. E o propósito que você dispôs com ela e ela topou, tá acontecendo? Cara, demais. A Meire, ela... Não vou falar que surpreende, porque eu já espero o melhor dela mesmo, né? Ela é muito top. Tudo ela sempre me acompanhou, embora ela não seja a empresária, né? Não ia direto na loja, mas o apoio moral e agora na política ela tá gostando, ela tá sabendo fazer a política boa, né? Também. Ela montou aquela fundação FAC, né? Fundação de Apoio à Comunidade, para não interferir na assistência social, para não ficar dando palpite e atrapalhando o trabalho da assistência social, que é fantástico, né? Hoje a nossa a secretária é a Leisa, né? Então, assim, a assistência é o trabalho dela e a Meire tem, paralelamente, esse FAC que apoia a assistência social, né? Então, ela tem o grupinho dela de mulheres lá, apoia também defendendo os direitos da mulher, né? Da coordenadoria da mulher, através disso aí. Tem um trabalho em conjunto com a PM para poder proteger e dar assistência contra a violência doméstica, né? Então, assim, tá trabalhando todos os dias. Inclusive, a gente tem um podcast sobre isso, né? Sim, nós temos um podcast. É legal isso aí, cara, porque... Uma advogada veio aqui, a Maritana Correia, e ela falou só sobre violência contra a mulher. Nossa, tá aparecendo assim, tá assustando a gente. Não é que aumentou a violência. Agora as mulheres estão criando coragem de denunciar. Então, assim, você fica assustado de ver, cara, onde você nem imagina que tá acontecendo isso aí, né? E elas estão fazendo bem esse trabalho, hein? Então... Ô Marcos, você chegou, venceu a eleição ali. E aí, como é um empresário de sucesso e você tem sua gestão na iniciativa privada, você teve um choque de realidade quando você entrou lá dentro na gestão pública? Cara, essa pergunta é muito boa, é interessante. O Neto só faz pergunta boa. Nós fica passeando aqui, o Netão manda brasa nas perguntas, velho. Faca na cabeça. Ele é centradão. Não pisca, não. Não, mas é interessante. Inclusive, muita gente subestimou e falou: esse cara acha que porque ele tem 30 funcionários lá, ele vai dar conta de 2 mil, né? Que tem quase 2 mil na prefeitura. Não faz diferença a quantidade. Quando você pratica, né? A gestão de recurso humano, né? Você lembra, né? Como que a gente sempre tratou a equipe. Com certeza. Buscando harmonia, Vocês né? não sabem, eu já trabalhei com o Marcos, tá? Já deu nojo. Não, guri bom. Esse guri sempre foi bom, por isso que tá aí, ó. Obrigado. Eu falo guri porque na época você tinha quantos anos? 17? 15 para 16. 15, 16 anos e 15 quilos. Molhado. O pijama dele tinha só a lista. Só cabia a lista. Mas assim, eu me preparei para isso, eu sabia que não era igual, né? Também nunca fiz gestão pública, não tem curso de gestão pública. Seria bom se tivesse. Mas a política, ela chega assim de uma vez, como foi, né? Pô, eu decidi em março, abril do ano da eleição, aí foi para pré-campanha. Assim, não dava tempo de se fazer nada. E hoje eu não tenho tempo também de fazer. Eu quase me inscrevi para um curso de gestão pública, que a CNM, a Confederação dos Municípios do Brasil, oferece também e tal. E eu falei, cara, mas que hora que eu vou fazer esse curso, né? Online, tudo, mas que horas que eu vou fazer isso? A gente tem tantas atividades, vocês estão vendo por aí, né? Agora mesmo, podia estar em casa, mas... Tranquilo. Mas isso que tá divertido, tá bom, tá muito legal. Isso pra mim tá sendo muito bom. Mas assim, é muito agitado a nossa vida, então eu preciso descansar também. Então, não vou fazer. Mas a gente tá fazendo na prática.
E eu acho que nem eu falei, quando você pratica ao longo da sua vida gestão, seja pública, ela vai servir. Então, é lógico, chega lá, você tem o choque de realidade assim, da morosidade, da burocracia, que na empresa privada você fala, eu vou pintar minha loja mês que vem, é só achar o pintor, né, e orçar as tintas, o material, mês que vem vai acontecer, ou semana que vem. Inclusive, se você conseguir, hoje está mais difícil conseguir um pintor, né? Graças a Deus, porque tem muita obra, muita coisa, inclusive nossas, né, muitas obras. Mas é diferente nisso. O que eu quero fazer amanhã na prefeitura, ela vai acontecer ano que vem. E com muita sorte ainda no começo do ano, mas provavelmente daqui a um ano. Entendeu? É licitação, projeto, aí vai para o Tribunal de Contas. Tá melhor, demora, mas tá bom, porque ele já reprova, ele devolve, né? Porque tem um erro de planilha, tem alguma coisa. Até tem vezes que o tribunal devolve alguma coisa nossa, aí tem alguns bocó de plantão lá que quer fazer maldade na mídia, né? Tribunal rejeita licitação da Prefeitura de Maracaju, como se fosse a gente estivesse tentando fazer alguma coisa de errado. Fosse né? algo incoerente. Mas é que agora eles fazem isso já para prevenir, porque senão nós temos prefeitos aí respondendo, prefeito que já saiu há 4 anos, tem processo de 8 anos, prefeito pagando multa, ficando inelegível, respondendo processo do Tribunal de Contas, que na época se demorava muito mais para analisar, né? Então eles já fazem uma prévia para evitar que daqui 4, 5 anos me chame e vai ter que prestar conta daquilo porque alguém fez alguma coisa errada ali, um erro de cálculo, né? Não fez o orçamento corretamente. Então tem isso também. Até isso atrasa, porque fica um mês lá, na hora que volta você corrige, você manda de novo. Ah não, mas tinha tal... Porque aí cai na mão do outro analista lá do tribunal, ele já acha outra coisinha ali, não, volta. Sabe, isso é uma dos empecilhos, estou dizendo dos atrasos, né? Fora que a gente sofre bastante aqui também para aprontar o edital, para fazer toda a licitação, pela fila que nós temos de necessidades, né? Ainda mais tudo eu quero fazer, tudo eu vejo, não, vamos fazer isso também, vamos asfaltar ali, vamos não sei o quê. A gente está assim num turbilhão de obras e de necessidades realmente, porque ficaram muitas coisas degradadas em Maracaju em termos de obras físicas, de escolas, espaços públicos, né? Espaços públicos. As escolas, pra você ter uma ideia, todas estão sendo reformadas, estão degradadas, né? E algumas sendo construídas e outras ampliadas, né? E assim vai, né? Você viu a praça, terminamos 1 ano e meio de construção, né? Ficou muito boa. Então, assim, é um acúmulo muito grande de aquisição de material, de máquinas, muito maquinário velho, muito ônibus velho, né? Então a gente sofre com isso, né? Essa questão da morosidade. Esse é o principal impacto que a gente encontra na vida pública, né? Além tem coisas que você tem que passar pela Câmara, né? Embora os vereadores tenham colaborado muito, né? Sou muito grato a essa gestão da Câmara também, sob a direção do Robert, né? O presidente Robert Zima. Os vereadores têm entendido nosso propósito, nossas propostas, nosso propósito, né? No caso, né? E eles têm aprovado nossas necessidades. A gente precisa, às vezes, de uma suplementação a mais, porque você mexe num recurso que está sobrando aqui, você joga ali para poder atender e fazer logo. Então, a gente precisa dessa autorização da Câmara e eles têm entendido. Então, a gente também tem administrado essa política de boa vizinhança com a Câmara, que nem sempre é fácil, né? A gente viu no passado já muita briga, muita dificuldade, vê em outros municípios isso, né? Prefeito sofrendo por causa... Às vezes por causa de 2, 3 vereadores, cara, você sofre pra caramba. E nós temos tido essa habilidade também de lidar com eles, eles têm entendido e cooperado nesse sentido. Tchau. Bacana. Eu tô só ouvindo, cara. O cara tá dando uma aula pra mim. Então, Agora chegou, você tá com a oportunidade agora. Vamos dar um andamento então, já que nós estamos falando de gestão, papo de gestão aqui, né? Viu? Falando de gestão lá da prefeitura. Cara, inclusive eu e o Neto vieram falando isso aqui, na hora que a gente tava vindo. Eu que sou pequenininho, eu não tô dando conta do meu tempo hoje. Para gerir o meu tempo tá muito dificultoso e eu tô meio que me readaptando. E imagina você, como é que você tá fazendo a gestão do seu tempo hoje, com além de todas as suas atividades, as pessoas que querem falar com você, que querem perguntar, que querem questionar, como é que você tá fazendo isso aí? Incluindo a nossa família, que sempre é o primordial, né? Cara, era uma preocupação muito grande que eu tinha também. Como que é, né? Como que vai ser? Primeiro que minhas empresas, como eu disse no início, nem vou lá mais. Eu vou no sábado, quando a prefeitura tá fechada. Sábado de manhã, dou uma passada lá. Vai lá dentro do colchão ou não?
Vai lá Dá uma deitar no colchão? deitada não? no chão. Às vezes eu vou experimentar. Né? Vou rever meus colaboradores, meus funcionários lá, né? Os clientes. No sábado, normalmente tem bastante gente na loja. Dou aquela, né? Mas trabalhar mesmo, zero, né? Tô deixando todo pros filhos. Dou uma perguntada, dou uma acompanhada de longe, uma monitorada. Mas durante a semana, nem nada. Então, já me sobra 100% do tempo é para administrar a prefeitura. E aí a questão de agenda, eu estipulei no começo do ano passado era 2 vezes por semana para atender o público em geral. A gente foi conseguindo filtrar porque no início da gestão tem muita gente que você encontrou na campanha que ficou de vir ver se dava para fazer tal coisa, se dava para atender em alguma coisa. Eu sempre falo, nunca prometi nada para ninguém. Ele pedia uma casa, ele pedia material para terminar a casa dele, pedia documento de carro enrolado, enfim, conta de ar, conta de luz, que eu já sabia que não podia, algumas coisas, mas algumas coisas que eu tinha dúvida, eu falava, olha, eu não sei, mas se eu puder eu vou te ajudar, depois você vai lá. Então ficou muita gente pendente para ir lá, né? Então no começo, no primeiro semestre, assim, era um monte de gente mesmo, então eu deixei 2 dias na semana. Agora eu só preciso de um dia, aliás, meio-dia, que é na quarta-feira, eu atendo qualquer pessoa que for lá, sem agendar até, ela não espera mais do que meia hora, todos são atendidos até 11 horas, das 7 às 11. Ninguém fica tomando chá de cadeira, ninguém sai sem ser atendido. 90% sai com um não, porque eles pedem coisas que eu não posso, que é ilegal você fazer, por exemplo, não posso dar casa para quem eu quiser, não posso dar material para quem eu quiser. As casas ou terrenos, tudo vai por sorteio, por ordem de prioridade. Quem tem mais filhos, tem que ter filho pequeno. Quem é viúvo, quem é solteiro não pode ganhar casa, terreno. Então, assim, muitas regras e a gente obedece a todas. Explico, não dou atenção pra pessoa, aquele 10 minutos ali que o cara fala, puto, obrigado, cara, você não conseguiu, eu queria, mas você me atendeu com educação, nunca consegui entrar aqui, ficava esperando o dia inteiro e o cara ainda falava que não podia atender. Enfim, o respeito com a pessoa, sai feliz, né? Sai feliz da vida. E aqueles que a gente pode ajudar, às vezes é um exame, um remédio mais caro e tal, a gente vai lá na Secretaria de Saúde, às vezes desço até a escada, vou lá com eles lá, doutor Tiago, vê aí o que dá pra fazer. Não, a gente consegue sim adquirir pela Secretaria de Pá, é um óculos, um negócio. Então, assim, a pessoa sai feliz. Aquela atenção de verdade, de como eu sempre fiz na loja. Eu trato todos como aquele cliente que eu preciso conquistar, que eu preciso, sem pensar em voto, sem pensar em reeleição. As pessoas já estão perguntando de reeleição. Só Deus que já sabe isso aí, mas eu não quero pensar nisso, né? Eu quero trabalhar e trabalhar, né? Faz alguma atividade física, alguma coisa para cuidar da saúde? Faço, mas em casa. Eu tenho lá, ninguém acredita que em casa quase ninguém faz, né? Mas eu tenho uma esteira e um elíptico na frente da televisão, né? Então, de tardezinha, quando eu chego, eu fico vendo aqueles jornal lá. Geralmente para estender toalha, uma roupa, alguma coisa que ninguém usa. Mas não é musculação, é só condicionamento para poder queimar um pouquinho ali, né? Manter a circulação em dia e tal. Aliás, ontem fiz exame de sangue e tal, fiz um check-up, já fazia mais de 2 anos que eu não fazia, que eu tenho uma tendênciazinha de colesterol e tal, mas eu acompanho e me cuido, sim. Evito exageros. Coração do prefeito tá em dia para aguentar o... Tá em dia. Quem adversário que tiver a espreita aí pode tirar o cavalinho da chuva. Tem que postar os exames, falar assim, aqui não. Não, aqui não, pica-pau, quero eu. Você falou, agora eu pensei numa coisa, você falou de saúde e eu queria saber de outra coisa, voltada à saúde, mas a saúde mental. Como que foi o impacto mental para você dessa mudança do privado para o público? Cara, eu tô do mesmo jeito. Até porque, assim, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Então a oração, eu intensifiquei. Eu e a Meire intensificamos a oração no início da pré-campanha já. Porque a gente sabia que ia ter muito ataque do inimigo. O inimigo usa as pessoas, na verdade. Então, assim, a política pode se tornar também uma arma, né? O cara exercitar e potencializar o ódio, a raiva, né? Tem gente que perde, né, a noção. E a gente sabendo disso, embora não era político nem nada, mas a gente sempre ouviu falar e sempre prestou atenção nisso. E a gente se preparou muito. Então, além da gente já ser uma família estruturada, um casal, né, de fé, que sempre praticou a nossa fé, a gente intensificou as orações na pré-campanha, até por conta do Covid também, que foi bem na época, né, que começou a aumentar os casos de Covid. A gente também tinha muito medo, né, de não só da gente morrer ou pegar o Covid, que o Covid na época era quase uma sentença de morte, né? Ninguém queria pegar porque ia entubar, não sei o quê. Mas nós temos nossos pais vivos ainda, né? Meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe, tudo na faixa dos 78 aí, né? Então tinha um risco também. E graças a Deus, a gente foi poupado de tudo isso aí, nossa família. Não quer dizer que quem pegou é porque não rezou, mas a gente, né, tá falando aqui do nosso caso, né?
Nem sempre a oração, a fé... Deus tem um propósito para cada um, né? Um plano. Mas a gente se apegou muito na oração. Pra você ter uma ideia, eu e a Meire, a gente reza o terço todas as noites. Todas, dessa época pra cá. Não foi a vida inteira. A gente sempre fez nossas orações, participando do grupo de casais da igreja, há 30 anos já aqui em Maracaju. Somos fundadores, inclusive, das equipes de Nossa Senhora lá. Nunca Dona Tereza. Isso, eles já saíram, mas eles participavam na época, assim. Então a gente reza o terço todas as noites. Hoje eu vou chegar em casa e depois a gente ainda vai rezar o terço, né? Então, assim, é uma maneira da gente praticar nossa fé e fortalecer essa... Porque durante a oração a gente está pedindo proteção, tá? Sempre antes do terço a gente faz os pedidos e os agradecimentos, né? Então isso faz a gente lembrar que a gente é dependente... Essa meditação. Que a gente depende de Deus, da misericórdia dele e da proteção, né? E a gente pede pelos amigos, pelo doente, pela pessoa que está com câncer, enfim. A gente está sempre... Quando a gente fica sabendo que alguém está doente, a gente põe nas nossas orações também. E eu peço muito também... isso eu pedi ao longo da minha vida, eu aprendi há muito tempo. Eu peço sensibilidade para Deus para perceber a necessidade das pessoas, né? Então, por isso que a gente sempre teve esse lado assim de ajudar e tal. E agora, especialmente, eu como servidor público, o principal servidor municipal, né? Eu peço essa sensibilidade para Deus, para não esquecer das pessoas que mais precisam, né? Porque os mais ricos, as pessoas se viram, né? Dão o seu jeito. Mas a população em geral, que é a maioria ainda no Brasil, infelizmente, a maioria ela é muito dependente do poder público, né? Então, para a gente saber perceber essas necessidades. E eu sempre peço isso e tem dado certo, sabe? Eu acho que a gente está caminhando para esse lado aí. Ô Marcos, assim, desse... Não, só para, assim, gostei muito da pergunta, Thiago, e para resumir, então, a chave para você acha que você acha, pelo que você falou, você acredita, para a saúde mental é a oração. A oração, a fé. Tá provado isso aí, até por quem não é religioso, é cientista, Sim. né? A religião, ela ajuda até na cura das doenças, a fé, né? Então, isso aí tá provado. Eu já experimentei disso. A Meire já teve câncer. A Meire enfrentou o câncer faz 17 anos já, isso aí. Ela enfrentou com alegria, ela enfrentou com otimismo. As pessoas iam lá com dó da gente, para chegar lá. Nossa, cara, eu saí que eu não sei nem o que eu falo, mas a Meire me deu um banho de ânimo, sabe? Então, assim... A igreja, a fé não garante a nossa santidade. O cara reza e está se achando santo. Não é isso. Ela te municia, ela te deixa preparado para as dificuldades. Te blinda, né? Te blinda, porque Jesus não prometeu que quem tivesse fé não ia ter problemas. Ele prometeu que a fé ajuda a enfrentar os problemas. Todos vão ter algum problema em algum momento, mas a fé te ajuda a enfrentar os problemas. E aí feliz de quem tem essa fé para se agarrar quando surge o problema, né? Com certeza. É assim que nós temos dificuldades todos os dias, de alguma forma, na gestão também. A gente tentando derrubar, a gente atrapalhando, remando contra, enfim, mas a gente vence pela fé. Nós tem certeza que isso aí vai dar certo, Deus está comigo e tal. Respondido, Deus? Mais que respondido. O Marcos, eu quero perguntar, na verdade é uma curiosidade minha. Quando teve essa época do Covid, né, cara? Então, tipo assim, ficou uma coisa muito difícil, né, cara? Você era o líder do executivo, algumas decisões para ser tomadas e não tomadas. E eu, tipo, a gente sai pro trabalho, escutando rádio ali, cara, e eu me colocava no teu lugar. Literalmente, ali dirigindo o carro. Você lembrou do negócio? Eu me colocava no teu lugar. Porque, tipo assim, fecha o comércio, não fecha comércio. Abre escola, não abre escola. Cara, eu pensava comigo, se eu sou o prefeito, eu vou abrir. Eu vou ser criticado. Eu vou fechar, eu vou ser criticado. O que eu vou fazer, cara? O que passava na cabeça do Marcos? Assim? Não, e até eu me colocava como cidadão também. Eu pensava, se até eu, se eu fosse cidadão hoje, eu ia estar criticando o prefeito ou o governador ou o presidente porque fechou, porque abriu, cara, o que deve estar pensando de mim? E a gente nunca quis que as pessoas pensassem mal da gente. Eu sempre construí, trabalhei para ter todo mundo de bem, nunca tive inimigo. Essa é uma parte difícil da gestão pública, quando você também sabe que tem sempre alguém que está te julgando errado, né? Tá achando que você tá fazendo isso. Você falou, a espreita, tentando derrubar, mas muita gente de bem também que tá pensando, pô, esse cara é um babaca, esse cara não devia ter feito isso, devia fazer assim, né? Como eu também, muitas vezes já julguei algum político, né? Erradamente até, mas julguei, né? Na maneira de pensar. Nessa fase aí, especialmente, cara, na primeira semana
de gestão, já tava naquele fecha comércio noturno. Nossa. Meu Deus do céu. presente, cara. A pandemia explodiu no começo da gestão, porque ela já vinha da outra, 2020 ela vinha, mas, né, tal. Ela tinha Não tinha dado nenhum caso, Maracaju. Ué, e durante tal. a campanha, aquela multidão, abracei todo mundo na Vitória, lá, ninguém pegou Covid. Daí a pouco, no dezembro, começou janeiro, pá, o negócio aí fecha tudo. Só pra você... Olha que episódio interessante. Eu falei do terço aí, né? Na segunda semana, já estava fechado o comércio noturno, juntou um grupo de pessoas que tinham lanchonete, papapá. Até tinha um cara que estava meio liderando esse grupo, que ele era ex-adversário. Então ele já foi com sangue nos olhos para me ferrar mesmo. E foram lá pra frente da minha casa, cara. E aí... Não, vai vendo. Vai vendo. Que treva, hein, mano? Vai vendo. Aí... A gente sempre, a Meire sempre reza o terço na hora de dormir, tipo 10 horas, 10 e meia. Gente... Naquele dia, não sei o que me deu, eram 7h30 da noite. Falei, Meire, vamos rezar logo o terço, né? Pra depois a gente já fica mais tranquilo pra assistir algum filme, alguma coisa, vai dar sono. Vamos rezar o terço. Assim, muito raro rezar naquele horário. 7h30 mais ou menos, 7h40, fomos lá, rezamos o terço. Nosso terço é rápido, 15 minutos. Rezamos ali, tá. A hora que terminamos ali, que a gente se ajeitou na sala ali pra assistir a televisão, tudo. Aí, pá, uma campainha, né? Aí o Lucas já me ligou, pai, os caras estão indo aí, não sei o que, Eu falei, já sei, já tocou a campanha aqui. Eu tava descalço, de bermuda e camiseta, como eu sempre fico à vontade em casa. Falei, cara, que já o coração acelerou. Falei, o que eu vou falar pra esses caras, né? Não sei nem quem é, né? De noite, sem muita experiência para enfrentar. E, aliás, quem tinha experiência da pandemia, né? Com essas... né? Nem presidente, cada um fazia uma coisa. Até agora, né? Só... Não sei se esses caras vão querer me bater, querer fazer o quê, né? Eu sozinho em casa, né? Eu e a Meire. Você acredita que eu Aí saio? você lembrou do revólver que Lembrou você do tinha? Chimite, esse... Nem tenho mais. Meu revólver me roubaram lá na loja uma vez, faz... Nossa Senhora. Tinha nem um canivete. Não, eu saí de camiseta, bermuda descalço, abri a porta, vi aquele grupo, fizeram uma rodona lá na rua, porque não podia ficar perto, né? Tudo de máscara, não podia até respeitar tudo. E eu saí assim, cara, saí sozinho. Nossa, é muito a Meire louco, ficou na mano. sala. Saí sozinho, abri o portãozinho, o cara já veio com o celular. Aqui, gente, estamos ao vivo aqui com o prefeito. Estamos ao vivo aqui com o prefeito, queremos saber, não sei o cara mandou uma live, velho. Eu abri o portãozinho e saí na rua. Fiquei no meio da roda, assim, descalço, no meio do asfalto, na frente da Nossa, minha é casa. muito louco, Aquela né? rodona tinha umas 20 pessoas, todos, né, pequenos comerciantes, tal. Aí o tal do cara começou lá. Então, seu prefeito, queremos saber que o seu... Cara, é aí que eu falo que é a fé, bicho. Aquilo me iluminou de um jeito, eu fui falei no tom alto, assim mesmo. Com autoridade. Sem braveza, sem raiva, Mas né? sem ofender ninguém também. É assim, assado, nós já estamos fazendo isso, naquilo, dentro da lei, temos que seguir o prosseguir do Estado, que foi muito inteligente, por sinal, deu muito certo no nosso Estado, né? Foi muito bem coordenado. Ou a gente segue uma coisa, ou né, desliga daquilo e vai contra todo um sistema. Então, já tínhamos gente mais experiente do que eu, mais preparada lá em Campo Grande, todo um conselho organizando para ser daquela forma, por que eu vou contestar? Então eu usei todo o argumento. Cara, os caras... Daí a pouco, no meio da conversa, chegou um carro da polícia, alguém avisou, ele encostou lá longe, ficou lá só com o intermitente ligado lá, e eu enfrentei aquele povo sozinho ali, saíram tal, tranquilo, agradeceram, foram embora, matei os argumentos do cara que veio com uma pedra em cada mão, como se diz, né? E, cara, depois eu fiquei pensando, o que é você tá com Deus, você tá firme, né, na fé, e até pela proteção, porque eu corri um risco ali, talvez. Hoje você não faria mais isso, né? Eu não tiro também a razão da raiva das pessoas na época, de estar vendo seu negócio prejudicado, As pessoas né? sempre tem que culpar alguém, né? É isso, né? É. Então, assim, no fim deu tudo certo. Mas foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Essa, na segunda semana de gestão, cara, que a gente falou de um cara que tá caindo na gestão pública, saindo do privado, e, né? Onde você não domina tudo, né? Nem a gestão e nem a causa, né? Porque não... Agora, Marcos, sabe por que você passou por isso sozinho? Desse jeito os caras tiveram essa coragem? Porque você não anda com desse lado do lado, que os caras não vão na nossa casa fazendo desaforo desse, né? Se você precisar de um guarda-costas, a gente tem um pra te emprestar. Primeiro que você tem que abrir o portão dos carros pro cara passar, né? O portãozinho já não passa, ó, né? Mas a vantagem que eu achei naquele, eu falei, agora o que vier é troco, né? Depois disso, porque eu achei pesado mesmo pro início, assim, né? Eu falei, puta, mas eu me saí, eu falei, cara, eu vi que eu me saí bem, né? Agradeci a Deus por aquilo até. E
respondia o que eles queriam e não saíram sem argumento. Né? E até porque a maioria, né, Marcos, não tava... são boas pessoas, né? A maioria, sim. Queriam uma resolução do caso, isso. Exatamente. Na realidade, os caras ali, em sua grande maioria, as pessoas estavam vendo o seu negócio definhar. Poxa vida, a gente ficava com... tinha hora que não sabia o que fazer. Você também é comerciante, você tem que entender a dor dos caras, né? Sim, exatamente. É o que eu falava, gente, eu sou comerciante também, todo mundo tá sendo prejudicado por isso, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, todo mundo sobreviveu aí, né? Marcos, posso fazer? Pode, fica à vontade. Qual que é o seu maior objetivo? Qual que é o maior legado que você quer deixar como prefeito de Maracaju? Ó, eu já falei isso até pro Reinaldo. Falei, Reinaldo, você foi o melhor prefeito que Maracaju já teve. Eu vou ser melhor que você. Falei isso em público, na frente dele, ele achou legal, né? Assim como eu quero que o próximo depois de mim seja melhor que eu. Então, assim, por quê? É pra nós, né? É bom pra todo mundo. Então, assim, é meio que uma brincadeira, mas é uma verdade, é uma vontade que eu tenho, um sonho. E eu vou ser, com certeza, o melhor prefeito da história de Maracaju. Porque Maracaju precisa e merece, né? Não é só por vaidade. Eu não quero, não é a vaidade de eu ser o melhor. Eu quero ser o melhor para Maracaju, né? Então, assim, acho que vai ser muito natural isso pela vontade que eu tenho, pela dedicação. Porque eu vejo muitos, né, na história, muitos prefeitos que vão meio período na prefeitura, tem dia que nem vai, e toca um negócio meio assim, né? Não acompanha de perto. E até eles acham que isso é normal, porque eles não sabem como que é a diferença se você se intensificar e dedicar totalmente. E eu tô vendo o resultado da minha dedicação, por isso que eu vou. E cutuco minha equipe, né? Minha equipe é muito boa, meus secretários são muito bons também. Então eu cobro, porque eu quero resultado, né? E fico frustrado, às vezes, como eu te disse, pela morosidade, pelo tempo que, infelizmente, o sistema, a burocracia da gestão pública é assim, tem que ser respeitado. Aí você consegue, depois de tudo aquilo que eu falei da licitação, né? Uma obra, por exemplo, o Parque Ecológico, já está bem claro o exemplo. Parque Ecológico, estamos desde o ano passado querendo reformar o Parque Ecológico, recurso próprio, 1.100.000, que lá é pequeno, tal, você consegue fazer muita coisa com 1.100.000 lá, né? Inclusive vamos cercar para evitar um pouco mais o vandalismo. E aí, primeira licitação, depois de tanto tempo, Tribunal de Contas e tal, planilha, orçamento, deserto, nenhuma empresa quis pegar. Olha só, as pessoas acham que obra pública é rio de dinheiro, que a pessoa vai ficar rica com a obra pública. Ninguém quis pegar. Por quê? A margem de lucro é muito pequena, não tem mão de obra disponível, não tem pedreiro, você tem que pagar muito bem o pedreiro, porque senão você não tem, ele vai para outra obra. Não dá. Aí fizemos a segunda chamada. Ninguém de novo, deu 2 desertos já no Parque Ecológico. Precisamos melhorar a planilha, a margem de lucro, tal. Agora, na terceira licitação, deu um ganhador, inclusive, que é o que está fazendo a escola Irma de Lima Matos, lá em cima perto do cemitério. Não sei se você já viu, já está na laje. A escola, a quadra já está coberta, negócio, está indo vento em popa lá. A escola nova do BNH, que vai mudar para lá. E o BNH vai virar um CIEI, extensão do São Benedito. Que legal. Não sabia disso não, que legal. Nós vamos reformar a antiga escola ali do BNH, vai virar a extensão. Já derrubamos uma parte que estava. Isso, porque estava caindo aquela parte, nós já derrubamos ali. Os containers são provisórios, né, lá no campinho. Então ali vai virar a extensão do CIEI, totalmente reformado. E a escola nova lá em cima, perto do cemitério. Quem quiser passar lá ver, vale a pena. É uma grande obra. A risada é boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na gestão privada, a gente tem a opção de não se mostrar publicamente, né? Porque você tem a tua própria empresa, você tem os seus colaboradores, né? Muitas das vezes, eu não sei quando é uma empresa que o cara precisa trabalhar e se mostrar. Quando o cara tem uma empresa com vários colaboradores, muitas vezes ele não precisa estar nos holofotes. Ele vai só gerindo, fazendo administração ali, e é uma maneira de tocar. Claro, tem empresários que estão aí na mídia também, mas na gestão pública você não tem essa opção. Você está sempre nos holofotes. Como que é isso aí para você? Eu acho normal. Eu entendi bem isso aí, né? A necessidade de se expor também, porque a população espera, né? Que a gente apareça, que a gente explique, que a gente mostre o que está sendo feito. Eu nunca gostei muito de contar vantagem de me aparecer, mas na gestão pública você precisa mostrar o que está sendo feito, até porque não só para calar os críticos de plantão, mas para mostrar para a população onde o recurso está sendo aplicado. Exatamente. Então precisa. Ainda mais nessa
atualidade, nessa moda não, é realidade de mídia social, de redes sociais, não se esconde mais nada, né? Então, por que a gestão pública, que a palavra já fala que é público, né? Vai deixar de mostrar qualquer coisa que esteja sendo feito, né? Então, até porque motiva também a população, né? Então, eles querem ver. Eu até, às vezes... Não, isso não precisa, acho que tá bom, não precisa mostrar isso. Não, a nossa assessoria de imprensa orienta também, tem que mostrar sim, é importante, né? Então, vamos nessa vibe aí que... E tá dando certo. Você foi tranquilo, então, essa E tem transição. gente que ainda cobra, fala, cara, você tem que mostrar o que você tá fazendo, é muita coisa, você não tá mostrando tudo, mas, puxa, eu já acho que é bastante que eu tô mostrando, né? Talvez precise mesmo mostrar mais, né? Então, a gente vai se adequando e vai caprichando mais na divulgação. Mas assim, eu sempre falo, não tem como não mostrar com tanta coisa que a gente está fazendo. Então, em qualquer ponto da cidade ou do município que você for, inclusive Vista Alegre, um distrito importante, que a gente está cuidando muito bem, assentamentos, você vai ver a nossa mão lá. Então, a divulgação que acaba sendo natural. Publicamente aqui, eu quero parabenizar a vocês pela praça, né, cara? Eu tenho minhas filhas, né? E tive domingo lá, tive na segunda-feira, cara, é um ambiente totalmente familiar. Parabéns pelo parquinho lá, cara. Agradecer que não é areia, colocou aquele piso lá, cara, emborrachado. Top aquilo lá. Que para as crianças, para nós que é pai, é maravilhoso, porque você não tem que ficar entrando com criança cheia de areia dentro de casa, né? Fora o risco de queda, né? Você bate a cabeça no chão, alguma coisa, cai de um escorregador, de um balanço, vai bater na borracha. É macia aquela borracha. O ambiente familiar eu acho fantástico, cara. Ali você vê as famílias sentadas ali, tomando tereré. Se você rever meus vídeos, quando eu ia lá na praça, ou quando eu falei do projeto inicial da praça, que a gente reformulou todinho, e eu sempre falava disso. A nossa intenção é atrair as famílias para dentro da praça. Inclusive, quando eu justifiquei a presença dos quiosques de alimentação, aqui vai ter a choperia, ela vai ficar de frente pro parquinho, de frente pra fonte, com visão pra rua, pro pai tá ali tomando um chopp, a mãe tá lá com a criança, ou vice-versa, porque os pais também têm que cuidar do filho no parquinho, a mãe vir tomar um choppinho, o negócio. Não é só, né, a mãe ficar no parquinho. Mas, enfim, isso tá acontecendo, era o nosso desejo, e a gente planejou para isso. Lógico que podia dar errado, podia, Sim. Mas a nossa intenção era essa mesmo, trazer as famílias para dentro da praça, espantar os malandros com muita luz, evitando o sombreamento das árvores. Se você olhar à noite lá, não tem uma sombra de árvore. Todas erguemos as copas dela, preservamos todas as árvores possíveis. As que foram retiradas é porque estavam mortas já. Teve gente que tiraram muita árvore da praça. Não tirei nenhuma que não fosse necessária. Então preservamos as árvores antigas e plantamos várias plantas que ainda estão pequenas, né? Por isso que parece às vezes meio peladão assim. Mas eu acho que agradou a grande maioria, que a intenção é essa. Ninguém agrada a todo mundo, mas agradou a grande maioria sim, porque a gente percebe essa gratidão, essa felicidade das pessoas quando você vai lá. O chafariz, ele era intencional das crianças estar no chafariz? Ela se chama fonte interativa. Então ela tem esse nome porque é para as pessoas entrarem, brincar mesmo, né? E eu achei muito interessante a ideia pelo clima que nós temos, que a maior parte do ano é calor, né? Você vê agora, a água tá gelada, a noite tá fresquinha, mas você vai lá, tem criança se molhando, que a pessoa não aguenta, né? Sem entrar. É tão atrativa, né? Que se molha, você vê a criança às vezes com o lábio roxinho lá, não tá frio não, né? Você imagina no verão o que vai virar aquilo lá. Aquela fonte, ela tem uma cisterna de 15 mil litros subterrânea, e como uma piscina, você trata com cloro também, mas a água não é potável, né? Porque ali tem gente toda hora ali, às vezes tem uma criança mais suja, né? Que vem da rua suado e tal, e acaba, né? Mas a gente vai estar sempre tratando com cloro para ficar aceitável, né? Mas não é potável, que ela tem até uma plaquinha lá, né? Legal. Ô, Márcio, eu quero aproveitar esse gancho da praça aí para falar sobre responsabilidade. Porque é o seguinte, a gente tende a achar que a responsabilidade do município sempre ela está com o prefeito ou com os órgãos, né, responsáveis. Mas a gente precisa entender também que a população também tem essa parcela de responsabilidade para zelar pelas coisas que a prefeitura faz. E como a gente faz para conscientizar essa população disso aí? Então, isso é uma coisa difícil porque ela é cultural. E acho que se você olhar a nível... Tem gente que fala, Maracaju não tem jeito, o povo é muito assim, o povo destrói. Eu falo, não é Maracaju, né? Nós temos ainda assim uma cultura que precisa dar uma evoluída um pouquinho no sentido do cuidado das coisas públicas, né? Então, assim, qualquer lugar do Brasil que você for, se não tiver guarda, não tiver bem iluminado, bem vigiado, vai acontecer o vandalismo. Eu até acho que o vandalismo em Maracaju, ele não é intenso, ele não é forte em termos de pichação, de
depredação das coisas públicas, né? Mas tem que ter sim um cuidado, a gente tem... Conscientização, ela é muito lenta, ela é difícil, a gente vai estar fazendo sim, tem até as plaquinhas lá, que a gente vai estar intensificando mais as identificações do que pode e que não pode, né? Para não jogar bola na grama, essas coisas assim, né? Pusemos bastante lixeiros, o pessoal tá respeitando, você não encontra lixo jogado no chão, as lixeiras estão enchendo ali, a gente tem que estar o saco disso tudo certinho. Fiquei assim feliz de ver o resultado depois do show, que tinha umas 5 mil pessoas naquele show do João Bosco Vinícius, né, na inauguração. Não pisaram, não roubaram uma plantinha, uma flor. Você viu que tem bastante flor lá, tá bem bonito, bem floridinho lá os canteiros, né? Cara, parecia que a praça estava do mesmo jeito no outro dia de manhã. Tava limpinha já, porque a gente tinha uma equipe lá já para fazer a limpeza, porque não coube tudo nas lixeiras, né, pessoal, né? Lata de cerveja, copo de chopp, enfim, papel. Isso é natural numa festa grande, né? Mas já assim que terminou o show, já foi limpo. No outro dia você não via nada, sinal de que teve todo mundo tinha medo do pisoteio na grama e tudo. Então, assim, fiquei muito contente já com a resposta que a população deu nesse sentido. Agora, durante a semana a gente teve nesse último fim de semana, teve uma tentativa de, não sei se roubo ou só para quebrar aquele bebedouro bonito que a gente colocou lá, né? Lá na frente do banheiro tem um bebedouro automático, água gelada, bebedorzinho para pet, né? Embaixo, assim, pro cãozinho chegar a beber água. Tentaram arrancar aquilo lá e ele rebentou o fundo dele, tivemos que já dar uma manutenção, um conserto naquilo lá. Então, assim, isso aí infelizmente acontece mesmo. A gente pede que realmente as pessoas ajudem a cuidar, se vê alguém fazendo, avisa o guarda, né? Não deixa passar em branco alguém que esteja estragando, né? Cada cidadão é responsável não só para não estragar, mas para também denunciar quem está estragando. Com certeza. Marcos, assim, em outras cidades grandes que a gente vê, em grandes praças assim, já tem um posto da polícia. Não seria de ter um postinho ali? Então, o pessoal até me pediu muito durante a campanha e sempre pedem, por exemplo, um posto policial lá na Juquita, lá no Simão Rocha, no CEP Simão Rocha, que é um lugar bem habitado e movimentado. Nós não temos quantidade efetivo suficiente de policiais. Isso é uma demanda no estado inteiro. O governo se esperneia para atender aqui e ali. Ele equipou muito bem a polícia com viaturas, com armamentos, com coletes, com roupa, tudo. Mas o efetivo sempre é muito complicado. Quando você aumenta os servidores, né? Você impacta assim, a folha e tudo mais. Então, a gente tem dificuldade com quantidade de policiais. Maracaju não comporta uma guarda municipal? Isso já estudamos também no início da gestão lá no ano passado, foi uma sugestão até do vereador Robert e tudo. É bonita a ideia, mas eu pesquisei, quem tem cidades com menos de 100, 200 mil habitantes, é inviável. É inviável. Então, assim, tem um custo, tem um treinamento, aí um guarda municipal desse dá uma cacetada ou um tiro em alguém, a prefeitura se enrola, responde criminalmente. É muito complicado trazer essa responsabilidade que é do Estado para cima da gente, sabe? Então, tem que ser muito bem estudado e ainda não é... O porte da nossa cidade não é viável ainda. Falando nessas escolhas aí e tal, que o que é viável, o que não é viável... aquela pergunta que a gente falou aqui no backstage, qual que foi o seu critério aí para escolher o seu secretariado? Interessante essa pergunta, foi quando eu coloquei lá no início da nossa conversa sobre a nossa condição de ser candidato, que a gente impôs a nossa condição, né, para não se sujeitar à velha política e tal, né? Isso aí foi uma das coisas que eu tive a graça, né, de poder, a liberdade de escolher cada um dos meus secretários. Então, apesar da gente ter feito algumas alianças partidárias para poder encorpar a nossa campanha política e poder, né, ser eleito com a ajuda de outros partidos, né, foi importante, toda a campanha tem as alianças, nós não nos sujeitamos, não amarramos nenhum cargo, nenhuma condição para que, vem um partido tal que eu te dou 2 secretarias, isso não teve. E acontece em muitos lugares, isso onde o prefeito tem dificuldade de governar depois. Então, nós temos essa liberdade, essa facilidade, porque eu escolhi a dedo meus secretários, todas pessoas comprometidas, que têm uma maturidade também, uma vontade de servir também, não está lá pelo salário, até porque se você pegar um cara de alto nível aí para poder te ajudar numa gestão municipal, ele não vai deixar um negócio dele rentável, um negócio para vir lá por causa do salário de secretário. Então, ele precisa ter um pouco de tranquilidade na sua vida financeira e tal, e disponibilidade e vontade também de acrescentar, de servir, como a gente tem, né? Então, eu tenho tido muita sorte nessa minha equipe de ter escolhido e eles terem aceito o desafio e estarem comigo até agora, né? Nossa. Ô, Marcos,
Em relação ao agro, eu quero fazer uma pergunta agora. A gente sabe que o nosso município ele é impulsionado praticamente, basicamente, todo pelo agro, né? Então, não é tudo, mas é a força do nosso município, do Maracaju, está no agro. Então, inclusive, nós estamos os primeiros do estado. É o campeão. É o campeão já, né? Do agronegócio. Eu ia falar entre o primeiro e o segundo, já estamos entre já somos champion. E, assim, agora falando de município mesmo, o município tem algum plano para até fomentar algo sentido pro agro, porque querendo ou não, é o pessoal que fomenta, que traz os recursos grandes, que gera bastante emprego, e os governos anteriores, querendo ou não, a gente via que, assim, investia muito em social, tal, alguma coisa assim, e quem traz mesmo, tipo assim, um recurso para dentro, o pessoal ficava de lado. Assim, incentivamente, tem algum plano pro agro? Teoricamente, o agro ele é bem servido, né? Ele se vira bem, né? Ele é rico, ele tem condições, tem estrutura. Então, assim, não é que não precise, mas a gente, de que forma? Nós já somos muito bem servidos, por exemplo, com a Fundação MS Maracaju. Acho que esse é um dos fatores primordiais que elevou o nosso município há bastante tempo já, no primeiro lugar na produção de grãos, né? E 8º do Brasil, né? 8º lugar. 5.500 e tantos municípios do Brasil, nós somos 8º na potência do agronegócio. Então, assim, Fundação MS está aí, Showtech, vocês já sabem da potência que é. Inclusive, tiveram aqui com a gente também. Isso tudo agrega. Aí nós temos aí a integração, nós somos a capital da integração lavoura-pecuária, né? Então, assim, não há necessidade, de verdade. Até porque se tivesse, assim, o Maurão, que é do agro, que está comigo todos os dias ali e tal, ele ia trazer essa demanda, mas que tal a gente fazer isso? E aí a gente entra com a escola agrícola também, né? Que vai estar preparando mais jovens para esse... Porque o agro tem dificuldade, às vezes, de um piloto de máquina, de mão de obra, operador. Mão de obra, né? Que cada vez está mais tecnificado, vamos dizer, né? Tem muito mais tecnologia no campo. Então, nesse ponto a gente pode estar ajudando. Oferecendo cursos técnicos, né? Trazendo essa gurizada mais por exemplo... quando a gente precisa pensar muito também quando eu falo da população em geral, que tem que ter sensibilidade e tal. Primeira vez que a gente leva, por exemplo, as crianças da escola pública, são 6.000 e poucos alunos, não só para ir no parquinho, que isso aconteceu outras vezes, para ir brincar no parquinho da Expomara. Mas a gente levou eles para conhecer os maquinários, fizeram todo um tour, porque eles ouvem falar tanto de agronegócio, aí chega lá, vê aquela colheitadeirona, aquele tratorzão, aquela coisa. Você viu o tamanho daquela plantadeira? Quantas linhas? 62 linhas, aquela plantadeira, parece que não dá nem para arrastar aquilo lá. Enfim, até a gente fica encantado. Imagina aquela molecadinha, né? E aí tinha oficinas também Sim, a Cláudia do Sindicato Rural. A Cláudia, organizaram muito bem o Sindicato Rural. E a gente promoveu esse deslocamento dessas crianças até lá, conseguiu os ingressos para eles ir no parquinho também. Então, assim, essa integração também, trazer todo o restante da sociedade para entender o que é o agro, para admirar, porque às vezes causa até ciúme ou preconceito. O agro é só dos ricos, nós estamos aqui esquecidos. Tanto que nós estamos trabalhando muito bem a agricultura familiar, também a pequena agricultura, desde o início da gestão. O Agadir, na Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, tem feito um trabalho fantástico, aí, atendendo os assentamentos, quilombola, promovendo a venda dos produtos deles também, através do selo Sabor de Maracaju, que a gente lançou, colocando nos pontos de venda para poder... aumentando a merenda escolar também, para que eles possam vender mais os produtos deles. Então, a gente tem que entender o agro como um todo também, assim como a Tereza Cristina, né, a nossa ex-ministra, né, que é deputada e pré-candidata a senadora agora, ela tratou muito bem, com carinho, essa questão do agro, tanto que estão titularizando vocês viram o Titula Brasil lá, né? Sim. Dos assentados que há 20, 30 anos estão aí sem o título da terra para poder financiar, para poder fomentar o seu negócio. Estão entregando milhares de títulos aí. Aqui vai começar a acontecer também em Maracaju já. Então é dessa forma que a gente vê. Então a gente vai sempre para as maiores necessidades, já que não tem recurso para tudo, né? Temos bastante recurso. Maracaju é uma cidade rica que arrecada bastante, mas a gente tem que gerir de forma a atender assim, as maiores demandas. E quando eu falo incentivo, eu não falo de grana, eu falo assim, cultural do município mesmo. Igual você falou. Assim, lógico, né? Vamos entrar em mérito de estrada, essas coisas, que todo mundo precisa, principalmente infraestrutura, né? Infraestrutura e tal. Agora, esse incentivo cultural, igual você falou, cursos técnicos, qualquer produtor que você conversar, qualquer produtor rural, a dificuldade dele sempre é a mesma, que é
Mão de obra. É. Então, assim, não tem muito específico para isso. Então, assim, o que eu, Álvaro, vejo, né? Eu vejo, assim, bastante incentivo social. Escolas sociais para tal, música, dança, que também são muito bacanas e é necessário. Agora, algo cultural nesse sentido seria, assim... Até pelo sentimento do cara que tá no campo, ele fala, cara, ó, você quer trabalhar aqui? Você tem um curso aqui, a prefeitura tal, o pessoal indica e tal. Eu acharia muito bacana algo nesse sentido. Não grana, porque, igual você falou, o agro não precisa desse incentivo financeiro, mas às vezes um cultural implantado, assim, municipal. Exatamente. E aí eu lembrei de um negócio que enquanto você falava, agora você deixou bem clara essa tua pergunta, né? E ela é pertinente, né? Ela é muito de acordo, vai de encontro com a realidade mesmo. E aí eu lembrei dos materiais, dos investimentos que a gente fez grande na educação, vocês viram falar tudo ano passado, né? Aliás, o maior investimento nosso está sendo na educação, além da escola agrícola e tudo isso aí, equipamentos, materiais, lousa digital, que já temos 34 lousas digitais já no município. A gente quer pôr mais, mas era uma experiência, então tem uma ou duas em cada escola, custa 54 mil cada lousa, só para você ter uma ideia, então não é brinquedo, mas é fantástico. Eu tinha medo assim que ela não fosse ser subutilizada, mas está tendo revezamento na sala que tem a lousa. As crianças não vê a hora de utilizar aquilo lá. Então já é uma motivação para o aluno querer ir para a escola, é o contato com a tecnologia de forma sadia e correta, né? Enfim, mas eu lembrei do material de robótica que a gente quer colocar, estamos escolhendo aos poucos, vendo bem, um material que não seja tão caro também, porque são 6.600 alunos, então a gente precisa saber escolher bem. E aí, quando a gente foi vendo, o cara demonstrando tudo, a nossa secretária, inclusive, teve também a visão de... Ele mostrava carrinho, mostrava... que a criança vai montando, né? Tem até a luzinha, vai aprendendo a mexer com aquilo. Aí, o que ela pediu? Colheitadeira. Trocar carrinho por colheitadeira. Né? Então, até nisso, a mentalidade e a cultura do agronegócio sendo implantado já na escola, nos primeiros anos da criança, para que ela tenha esse interesse. Então, com certeza. Eu até acredito que se a prefeitura montar algo, assim, um espaço para isso, eu acho que tem muitos parceiros que estão no ramo. O Xandó é um cara que já está se preparando para isso aí, para ensinar aquilo que ele faz, porque já se tornou um especialista, então ele quer passar para frente. Eu acho que parceria vai ter demais, a gente que quer agregar realmente na cultura do inclusive a Fundação MS, a MS Integração, já oferecendo técnicos para ministrar aula até de graça na escola agrícola. Eu até deixo aqui o meu compromisso aqui, já que estamos gravando, né? Quando iniciar a escola agrícola, eu coloco à disposição um treinamento meu específico para jovens, pessoas que não conhecem nada de colheitadeiras, e eu me coloco à disposição para treinar uma turma ali. Então, a gente está fazendo uma quadra coberta na escola agrícola, não tinha antes, né, na época antiga da escola agrícola, e nós preparamos o piso dela para entrar maquinário pesado. Então ela vai ter uma abertura onde a máquina vai entrar lá para poder demonstrar. Então, pode contar comigo aí nesse sentido. Para os jovens lá. Ensinar a gurizada aí, não só com colheitadeira, pulverizador, trator, aquilo que tiver ao meu alcance, eu pretendo servir a comunidade nesse sentido aí. Que bom, bacana. E, consequentemente, nós estamos todos juntos, né? Porque obrigado desde já. O Xandó não vai sozinho, né? Sim. E aí, se ele for sozinho, ele tem que ficar se explicando. Até pegando esse gancho dos meninos aí, nós temos um projeto aqui do Café Brothers, é o Café na Escola, né? Então, a gente entra dentro da escola com palestras ali de 15, 20 minutos, 25 minutos no máximo, trazendo as nossas histórias sobre empreendedorismo, né? Incentivando os jovens a empreender. Então, o Álvaro fala muito bem do agro, às vezes o Neto pode falar das experiências dele, mindset dele, importantíssimo, tem um conhecimento grande de livros. O Thiago Tamioso na área de tecnologia, eu também falo na área de mecanização. Então, e toda essa network que está aqui no café, mais de 50 pessoas que passaram aqui, a gente acaba levando para dentro da escola. Então, é uma forma da gente doar e trazer essa cultura, essa mudança de cultura dentro das escolas. E a gente tem sido muito bem recebido. Aonde a escola onde a gente levou o projeto, disso as pessoas têm acolhido muito bem. E eu fico feliz da prefeitura e a sua administração ter esse entendimento. Como o Álvaro falou, não é só colocar o dinheiro. É uma mudança de mentalidade, é uma cultura. Está sendo que não é fácil, né? Exatamente. E eu sempre falo, a gente não traz só obras e reformas, né? A gente traz formação também e treinamento para os profissionais, por exemplo, os professores, né? Estamos sempre trazendo algum curso para eles aprimorarem o ensinamento também, para a gente melhorar o IDEB, né?
Nossos servidores também, de vez em quando, estão treinando, ou vão a Campo Grande, ou fazem online. A gente está sempre buscando esse crescimento pessoal dos envolvidos no processo, né? Então não basta trazer obras, né, físicas, né? Nós precisamos também trabalhar as pessoas. E é o que nós temos buscado desde o início da gestão. Vamos falar um pouquinho sobre o estádio lá? A Arena Esportiva, e Cultural. Né? Eu falo esportiva e cultural porque tem até um palco para show lá. Ou para apresentações. Teatro, alguma coisa nesse sentido aí? Teatro até que não. Nós não temos também uma cultura de teatro, mas dá para trazer, porque é um palco normal para show, né? Tipo a concha acústica, assim. O tamanho mais ou menos da concha acústica. Enfim, muitas salas, assim. Tem academia equipada. Vai ter academia equipada já no segundo piso. Porque nas duas pontas dele tem 2 pisos, né? Então tem banheiro embaixo, tem banheiro em cima, tem vestiário... Tem alojamentos com ar-condicionado. É uma coisa, assim, de outro mundo. É muito bacana. Painel eletrônico, cabines para transmissão. Inclusive, nós estamos trazendo para a inauguração, que vai ser em setembro já, uma etapa do Campeonato Nacional de Futsal, que classifica 3 para o Campeonato Mundial. Esse campeonato, para você ter uma ideia, são 5 jogos por dia transmitidos pelo Sport TV. Então, assim, já teve em Dourado já isso. Eles trazem aquelas painéis eletrônicos que vão nas laterais para propaganda, tudo. É muito chique o negócio. A equipe teve ontem aqui, os diretores lá da Federação Nacional, veio conhecer não só a estrutura, mas a rede hoteleira, porque nós vamos ter que abrigar 12 equipes. Então é quase 300 pessoas, né? Então eles foram vendo os leitos e tal, se tem suficiente para abrigar. Até o meu time vem do Corinthians. Ô, Cássio, o cara e Maracaju tem uma vaga garantida. Então, lógico que nós vamos talvez misturar alguns atletas do estado, porque em agosto vai ter o campeonato estadual. Então a gente vai dar uma pescada em alguns atletas, formar uma equipe competitiva, né? É lógico que talvez fica difícil, porque os caras vêm, inclusive, eu não lembro qual que é do Brasil aí, não tem um nome assim de time tradicional, mas já foi campeão mundial também. Tem o Jaraguá, Joinville, enfim, um monte de equipe forte. É nacional mesmo, é sub-19, né? Então, assim, eles vão pro Mundial sub-20 daí no outro ano, né? Então, vai ser um evento e vamos tentar trazer o Falcão. Não sei se vai ser possível, né? Um dia antes para ele poder fazer uma apresentação e tal. Vai cobrar da população? Não, isso aí não... Agora, não sei como não colocar lá dentro, né? 1.700 pessoas sentadas, inclusive os assentos serão daqueles... Igual do Maracanã, de fibra, aquele assento de fibra. 1.700. Cabe o Netão lá sentado? Acho que cabe, não vai bater a cabeça. Uma taça executiva. Tem até camarote, cara. Tem até camarote, cara. Tem 2 camarotes com banheiro, tudo lá em cima. Poxa, que legal, hein? É muito bacana. É uma arena gigantesca. Quem passa lá em frente, tem gente que nem passou ainda, mas mesmo você passando na rua, que ainda tá com os tapumes, você não tem noção do que é aquilo lá. Não, eu passei lá. Próximo, ao lado do Olídia Rocha, né? É lá no Olídia Rocha. Olídia Rocha. Olídia Rocha. Muito bom. Cara, legal isso aí Isso é uma obra do governo do estado, mais uma parceria importante, como eu disse, né? Isso a gente tem que falar, porque Maracaju é muito grato. Você receber uma obra dessa de quase 30 milhões aí, cara, não é para qualquer município, né? E a gente fica envaidecido e grato por isso aí. Isso leva o nome de Maracaju para o Brasil inteiro, com um evento desse aí, né? Depois terão outros, né? Pode ser o basquete, pode ser vôlei, né? Com certeza. Legal. A gente vai estar abrindo aquela avenida Filinto Miller, que vai dar um acesso melhor, porque hoje a Arena Esportiva ficou num lugar assim, não vou falar ruim. De logística, né? Logística, por causa das ruas estreitas, né? Do entorno de estacionamento. Então, o acesso em si, né? Você imagina uma equipe que vem de fora, até para chegar lá, né? Até para achar tudo. E pela Avenida Senador Filinto Miller, né? Que sai do Detran, vai sair lá pertinho, lá. Então, além de... Essa avenida não vai ajudar só a arena, né? Vai ajudar a mobilidade urbana como um todo, porque hoje ela enforca muito, né? Em alguns pontos, né? E aí lá dá uma vazão muito grande naquele entorno lá, né? Já está sendo licitado o projeto daquela obra, ela vai acontecer. Mais um apoio que nós vamos ter também do governo do estado. Isso aí, porque é uma obra de 18 milhões, mais ou menos. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora, tirando o Marcos, prefeito e tal, agora vamos trazer o Marcos mais pro pessoal, cara. Cara, fala pra nós aí, na verdade, né, quais são as suas 3 prioridades aí, né, numa escala de 1 a 13 ali. O que você tem que é primordial? Xodó, isso aqui pra mim é essencial. Primeiro, isso aqui.
Segundo lugar, para mim, é isso. Em terceiro, é isso. O que seriam as 3 prioridades do Marcos? É a família. Isso aí vem na hora, assim. Eu tenho 4 netas, né? Curto muito. E eu organizei isso para não se perder na política, né? Então, minha casa, por exemplo, é meu refúgio. Eu não atendo as pessoas em casa. Graças a Deus as pessoas respeitaram muito isso desde o início, mas um ou outro que foi lá bater campanha, eu orientei as nossas secretárias lá para dizer, pode ir na prefeitura que ele vai atender, para não criar o costume de atender ali e eu não poder almoçar tranquilo. Eu preciso me restaurar para poder trabalhar melhor para a própria população, né? Então não é não querer atender o povo, não querer que venham na minha casa, mas a gente precisa desse momento de paz, né, de descanso e curtir minha família, né, que é o que me permitiu chegar até onde eu cheguei, né? Então se as pessoas acham que mas agora ele é do povo, não é mais da família, mas eu não conseguiria atender bem o povo se a minha família não estiver estruturada, né? Seria impossível. Então eu almoço tranquilo, eu descanso, eu tenho meus dias com minhas netas quarta, hoje, por exemplo, todos lá em casa almoçando, né? Lógico que um dia ou outro elas vão também à noite, depois que sai da escola, dá uma passadinha lá e tal. Mas oficialmente, quarta-feira, almoçamos todos juntos e sábado e domingo estamos todos juntos, né? Lógico, sábado e domingo, às vezes eu tenho um evento ou outro, mas o fim de semana é lá em casa, é pra minha família, né? Meus três filhos casados, né? E as 4 netas. Então a família, sem dúvida, é meu alicerce, é o principal, né? Com Deus, né? Lógico, né? Sim, com Deus. Em segundo lugar? Até não coloquei Deus em primeiro, porque ele tá nisso, tá intrínseco, né? Tá na minha vida e que me ajuda na gestão, como eu já coloquei aqui. Segundo lugar, lógico, né? Tá toda essa questão da gestão pública aí. Porque meus negócios que eram em segundo lugar, agora estão com os filhos, eu nem me preocupo, né? Vou lá, como eu disse, de turista, né? De visitante. Então eu já nem coloco meus negócios nem em terceiro lugar, né? Então, eu coloco a gestão em segundo. Mas uma coisa que eu gostava muito de viajar, de pescar, ficou acho que em 10º lugar. Porque... Verdade. E não sinto tanta falta, né? Então não é que eu tô... porque eu não consigo me ver assim, saindo tanto da prefeitura. Eu acho que cada dia ali perdido é lógico que a gente precisa descansar. Eu preciso das minhas férias também, porque é humanamente impossível você tocar, né? 1 ano, 2 anos. Eu passei o ano inteirinho de 2021, que foi o primeiro ano passado, né? Sem férias, sem descanso. Porque eu precisava me inteirar de tudo aquilo ali. Tinha a pandemia no início, aqueles 6 meses primeiro lá que foi mais pegado mesmo. Eu não dava tempo, eu não podia sair mesmo, sabe? E não deu tempo nem de ver o ano passar, né? Aí em janeiro tive as férias com a família, né? Os 10 dias de férias lá na praia e tal, que era um costume, uma tradição já da família, e que dá aquela descansada. Agora, gradativamente, é lógico, eu vou ter que de vez em quando dar uma saidinha, né? Uma pescada que faz 2 anos que eu não pesco, sei lá, aquele 2 dias ali que você dá aquela roupa, que dá aquela... É que eu achei que era o molinete aqui. Fisgou, achei que era o molinete. Jogar um dourado, saiu bem, né? Acerta. Nossa senhora! Fisgou. Faz igual o Saúde. O Saúde falou assim, gente, inclusive eu gosto de pescar, inclusive se alguém de vocês um dia for, me chama, preciso de carona. Então é assim, acho que nem... Não sei o que eu vou colocar em terceiro, talvez, né? Seria um lazer, alguma coisa nesse sentido. Lazer mais... fora da minha casa, vamos dizer, um lazer mais estendido, assim, um passeio, né? Legal. Tamioso, tá contigo aí. Rapaz, eu tenho as perguntas, hein? Então manda aí. Só que, não, as perguntas que tem que ser cuidadosas. Porque o cara agora é gestor público da cidade, né, cara? Marcos, mas na realidade eu tenho mais interesse, assim, na tua história antes da prefeitura. Porque eu vejo assim, que beleza, você é prefeito hoje, você se tornou, como eu disse antes, uma figura pública, mas antes de você ser o Marcos prefeito, você era o Marcos, foi até esses dias atrás, o Marcos empresário bem-sucedido que começou do nada, né? Eu queria entender mais um pouco, na realidade, da tua mentalidade em relação a essa gestão, a esse crescimento que você fez aí dentro da cidade. Porque, na realidade, querendo ou não, esse legado que você deixou ali dentro do privado tá junto contigo hoje no público, né? Eu queria entender um pouquinho da tua mentalidade nesse sentido de crescimento, montei a empresa, o que te fez perseverar, de que maneira que você conduziu, nesse sentido mais vamos colocar assim, do privado mesmo. Eu coloquei aquela hora que uma das coisas que me fez perseverar e
correr atrás é a família, né? Eu tinha filho pequeno para criar, para estudar. Você sempre pensa, né? Será que eu vou poder dar uma faculdade? Na verdade, assim, eu nunca preocupei com o que dar para meus filhos, material, né? Até porque o principal que você tem que dar é a educação, a formação, né? E o resto eles conquistam depois. Então, eu nunca dei os melhores brinquedos, os melhores tênis, celular. A gente sempre foi moderado nisso aí para não dar mau costume, para não colocar os bens materiais acima de tudo. Então, mesmo podendo, a gente via que tinha coleguinhas, às vezes, que tinha menos condição financeira e tinha uma roupa melhor, ou, né? Eu já tinha... O videogame, por exemplo, nunca dei videogame para meus filhos na época, porque eu achava que prejudicava um pouco o estudo, desviava a atenção deles, né? Até que foi bom, até ajudou bastante. Mas, enfim, cada um, né, tem uma maneira de criar os filhos. Então, assim, eu sempre me preocupei em dar formação para eles, inclusive cristã, né? Principalmente cristã. E ensinar eles a serem alguém, serem gente, pessoas, né? Porque a pessoa que respeita o outro, que tem noção de respeitar o idoso, não ter preconceito, e ser educado com todo mundo, não ser agressivo, nunca brigar na escola, mesmo sendo agredido, não revidar, sabe? Que parece que mas é bobo, vai ser bobo, vai ser... Não, sempre deu certo isso aí. Meus filhos nunca brigaram, o Lucas nunca brigou, já provocaram, já quiseram brigar com ele. Comigo foi a mesma coisa, meu pai me ensinou isso, então é uma herança boa que a gente tem. Então, eu sempre me preocupei em dar formação. E isso dá um bom exemplo para os filhos também. Isso foi acontecendo. Sempre segurei a onda de não pisar fora, não beber. Bebo, lógico, tomo, mas assim, de não passar dos limites, não dar fiasco. Sempre preocupado com a imagem. Isso ajudou até agora, involuntariamente ajudou na eleição. Mas eu sempre tive um cuidado com a minha imagem também. Esse negócio de, que os outros pensam que pensar, eu sou mais eu, não. Eu sempre falei, não, eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam, sim. Eu tenho que dar bom exemplo. Com certeza. Todo então, mundo. a mentalidade cultural, né? Porque com certeza. já veio e você conseguiu passar, que é o mais difícil hoje, né? E conseguir passar exige esforço, cara. Tem gente que teve sorte. Você tem que se dedicar. Investimento que nem a gente sempre teve um tempo para retiro da igreja, para formação, para buscar orientação. As coisas não caem do céu. Você quer ter uma família boa, você quer ter uns filhos bem formados, bem educados, e você fica no boteco tomando cerveja sempre, né? Ou fica na televisão, não quer que o filho passe nem na frente para não te atrapalhar, não brinca, não deita, não rola com seu filho, não dá beijo, não dá abraço. Até hoje, o Lucas, se ele chegar aqui agora, vai me dar um beijo no rosto, eu vou dar um beijo nele e abraçar com força. E se amanhã cedo encontrar de novo, e depois da manhã de novo. Não é esse negócio porque ficou 10 dias viajando que vai só dar um abraço do filho. O afeto, essas coisas fazem parte da construção emocional da pessoa. E a gente sempre teve isso. Não só herdou da família, mas a gente sempre buscou, através da igreja também, essa formação, essa orientação. Porque a igreja não é só rezar, você tem orientação de todos os tipos, de uma comunidade, como criar filho, como conviver, como dialogar em casal, isso é importante. Então, Marcos, você tem que investir nisso, né? Senão... Aproveitando essa deixa sua aí, o que é ter sucesso para você? Eu aprendi uma definição muito legal uma vez num curso, nem lembro, faz tempo, mas que sucesso não significa dinheiro. As pessoas associam muito sucesso com quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Pô, o cara é um cara de sucesso. Já imagina quantos milhões ele tem, quantas fazendas, quantos carros, se a casa dele é bonita. E você pode ter um frentista de sucesso. É o melhor frentista da cidade. Todo mundo conhece, sabe que o cara é o mais caprichoso. Ele ganha lá seus 2, 3 mil reais, talvez. Mas ele tem as contas dele em dia, ele tem uma família feliz, ele tem a casinha dele arrumadinha lá. Pode não ter nenhum carro para andar, mas ele tem um lar, não é uma casa, né? Lar é diferente de casa. Enfim, sucesso é isso. Ele dorme bem, né? Ele convive bem com a sua família, respeita todo mundo respeita ele, e ele é visto como o melhor frentista. É um frentista de sucesso, não é um cara de sucesso. Então ele não precisa ganhar milhões, né? Então isso é o sucesso, fazer bem feito o que você faz e ser reconhecido, né? E fazer com amor. E como é que a Caldeirão teve sucesso há 30 anos trabalhando com empresas aí de nível nacional aí?
Qual que é o segredo desse sucesso aí? Porque, tipo, o cara pega ali, tá trabalhando com a loja dele aqui, que vamos supor uma loja local aqui, concorrendo com redes potentes. aí, Magazine Luiza, Casa Bahia, Gazinha, né? Ponto Certo, Ponto Errado, tudo que você pensar Ponto tinha e ponto e vírgula, né? Toda essa concorrência, qual que era o segredo da Caldenai? Cara, Focou no cliente, não foca no cliente, ganhar grana, não é? Se você dava uma resposta assim, você é a resposta. Não, e você deu... Puta, você bateu em cima do que eu acabei de falar, do frentista. Olha a Caldeirão comparada com essas redes de lojas que você colocou. Tem umas que tem 400 lojas, né? Bilhões de capital, de quantos mil funcionários. A Caldeirão tem as duas lojas aqui, hoje uma Caldeirão e uma Lunata, né? Que é, né, da família, e 30 colaboradores. E você acabou de falar que é uma empresa de sucesso. E eu tenho convicção que é uma empresa de sucesso, né? E sempre foi. Então, o sucesso é isso, não é a quantia de dinheiro, não é o volume de capital que você tem, é a maneira como você faz e satisfazer, no caso nosso, o cliente, né? E atender, cumprir os seus objetivos, né? Que o nosso objetivo sempre foi. Para você ter sucesso, o objetivo principal não pode ser o lucro, você não pode visar o lucro, né? O lucro é uma consequência, você acaba tendo o lucro porque você faz bem feito, no nosso caso, porque você atende a satisfação, os anseios do cliente. Então o lucro vem em segundo lugar, ele vem como consequência de um trabalho bem feito. O sucesso é isso. E a chave do sucesso é investir em pessoas. E pelo jeito você investiu, porque ó, quando entrou lá na Caldeirão, como é que era? Rapaz, eu acho que não sabia nem pedalar a bicicleta dele direito. Hoje o cara aí tá querendo dar curso nível Brasil. Os caras é mala demais, né? E eu fico feliz, é lógico que a gente não deu tudo isso para ele, mas eu fico feliz quando sai um funcionário, um colaborador que já está até bastante tempo e sai para ir para um melhor. Eu nunca fico chateado, cara. Pô, ele aprendeu, agora me abandonou, né? Eu fico feliz porque alguém enxergou ele, convidou para uma coisa melhor, ou ele teve a visão empreendedora, como você bem colocou, de desenvolver essa visão empreendedora nas crianças também, já desde pequena, com curso e com motivação. Então eu sempre fiquei feliz, sempre comemorei o sucesso dos meus ex-colaboradores, quando saem para melhor, né? Muito bom. Ô Marcos, e o Marcos continua sendo artista aí, tocando violão, sanfona, bateria? Cara, abandonei o violão, não dá tempo pra isso, mas não, os dedos já ficou meio duro já, mas enfim, sempre toquei meu violãozinho, sempre toquei muito na igreja, né? Teve uma época que toquei teclado também, desde jovem. Eu conheci a Meire, inclusive, num grupo de jovem lá em Itaporã, né? Com 16 anos eu já estava no grupo de jovem, entrei na faculdade com 16, até você estava comentando aqui antes, né? Me formei com 20, foram 4 anos de faculdade. Sempre fui meio precoce, assim, nessa questão do estudo. Eu era sempre o caçulinha da sala de aula, né? Sempre me esforcei. Era um desafio para mim, né? Eu não podia dar fiasco. Então, aquilo também servia de mostrar para os mais velhos que eu era capaz também, né? E o violão é meio de teimoso mesmo. Canto do meu jeito lá, às vezes numa pescaria agora só, né? Mas... Não me atrevo tá tendo muito. nem pescaria agora, ainda lascou. Não tô podendo pescar, por isso que o violão tá abandonado também. Mas não me atrevo muito não a tocar perto. Tem muito cara bom aí que toca e canta. O Lucas canta bem mais que eu também, né? Acho que ele aprendeu um pouco comigo, tá no sangue também. A família tem uma veia um pouco assim. Tem tio sanfoneiro e tal. Mas a gente é meio teimoso só mesmo. Toca um pouquinho. Ô Marcos, eu percebi que você, além de você demonstrar nas redes sociais, eu vi que realmente, além de lá, você que tocou várias vezes o nome da sua esposa. Meire, e assim, eu acho bacana porque acontece muito isso comigo também. Eu sempre falo, cara, pouco daquilo que a gente já conquistou, a minha grande chave é a minha esposa. Minha esposa sempre foi a minha maior incentivadora desde quando eu conheci ela, quando eu namorava ela. Na verdade, eu falo que a Eliane foi a primeira pessoa que acreditou em mim de verdade na vida. Todos os outros, porque eu realmente era uma pessoa, não era uma pessoa fácil, né? Então ela foi a que sempre acreditou em mim, nunca desistiu de mim. Tal, e até hoje, tive recentemente lá na Rede TV, eu cheguei nela, igual você, chegava na sua... Eu tenho certeza que ela ia falar assim, não vai. Eu tinha certeza que ela ia falar que não vai, por algum motivo. Ela falou assim, você tem que ir e tal, porque ela me deu tantos motivos que eu achei muito bacana na época. Então assim, e quando eu chego em casa de noite, ela... Cara, consegue me colocar num lugar assim, como marido, como esposo, que eu acho muito bacana assim.
ela me permite ser grande onde eu tô ali no meu trabalho, no meu exercício que eu faço, e ela também me permite ser pequena quando eu chego em casa e eu preciso de um carinho, preciso de um tereré, uma conversa tranquilo, bacana. Então, assim, isso é o meu maior, assim, sempre foi. Ela sempre foi minha maior incentivadora, sempre acreditou em mim. E você sempre fala da Meire, tá falando aí toda hora. Como que você vê a sua esposa nesse papel, não do Marcos hoje, sendo prefeito, do início até agora? Cara, minha esposa, olha, ela se formou na mesma Socigran que eu na época, porque um ano depois abriu o curso de Educação Artística, Artes Plásticas. E aí ela, então foi o terceiro, tinha só Direito, Administração e depois abriu os cursos, ela fez na época. E ela nunca quis exercer, ela cuidou dos filhos em casa. Então ela nunca teve vergonha de ser do lar, profissão, chegava no hotel lá preencher profissão, do lar, ela colocava o maior orgulho. E eu com o maior orgulho ainda porque a gente sabe da necessidade hoje das mulheres trabalharem também, e como que é difícil deixar os filhos na mão de outros, né, ou creche. É uma necessidade, mas sofre um pouco, tem a falta um pouquinho ali da mãe, né, daquele... E ela sempre fez esse papel muito bem, me dando total... Eu acredito que grande parte do nosso sucesso foi esse suporte emocional, esse suporte dela em casa. Tudo bem que eu concordo que a mulher não é feita para ser a doméstica, a dona de casa, mas eu sempre tratei ela como rainha do lar e sempre ajudei também, sempre aliviei o lado dela. Pra você ter uma ideia, a gente não janta em casa, porque eu não tinha coragem de pedir para ela preparar uma janta para mim. Eu, como não sei cozinhar, até hoje... Agora, recentemente que eu aprendi a fritar ovo e fazer café. Faz 2 anos que eu aprendi a fazer café. Agora eu faço quase todo dia. Mas então eu, para não tirar o descansinho dela, que ali de noite, que era a hora que as crianças davam uma folguinha, minhas crianças sempre dormiram cedo, a gente sempre treinou para eles dormirem cedo, pra gente poder assistir um filme depois e tal. Ou novela, nunca deixei minhas crianças ficar vendo muito essas coisas assim e tal. Então eles iam dormir cedo. E eu ia mandar ela preparar janta para mim, quer dizer... Então eu sempre... Até isso é interessante. Sempre colaborei quando ela teve... As 3 foram cesáreas, né? Então eu que levantava de madrugada para fazer mamadeira para os filhos, trocar a fralda. Então, assim, sempre tive consciência dessa importância dela na minha vida e de eu colaborar também. Ela fala isso para todo mundo também, que eu sempre fui um bom marido. Reciprocidade, respeito com a pessoa, tratar de igual para igual. Porque às vezes o cara quer ser um leão lá na hora do trabalho, na empresa, às vezes com os colaboradores, ou nos negócios, na hora do vamos ver ali, a gente vai no mata-mata, né? Mas quando você chega em casa, a parada é outra. Quando você pisa em casa, o negócio é que você não tá ali pra ganhar de ninguém, você tá ali pra somar com a pessoa, né? E isso que eu acho muito bacana do casamento. E o triste é que você vê muitos homens que são legais com todo mundo, é amigo de todo mundo, e é um ignorante com a mulher, né, cara? Que é a que mais ele tinha que tratar bem. Às vezes por descuido, por falta de orientação, porque foi criado assim vezes, também, viu isso sempre em casa, mas aí, é triste ver Maracaju, isso. Pega esse corte aí do Marcos aí, né? Casa aí, né? Dar uma valorizada, achei legal isso aí, cara, incentivar isso aí. E você tem experiência nisso, né? 30 e poucos anos de casamento. Vale a pena, cara. Tá dando certo, tá fazendo dar certo, né, cara? Porque é burrice do cara ele querer ser um machão e fazer o que ele quer. A mulher não quer que ele vá, por exemplo, sair à noite, ou não quer que ele vá num lugar sem ela, porque ela tem um certo ciúme, porque também não é legal mesmo que ele deixa os filhos, deixa a mulher em casa e vá. Aí ele vai do mesmo jeito, mas ela fica emburrada. A maior burrice é o cara ter uma mulher bicuda emburrada em casa. Cara, isso você não rende. É a pior estratégia do ser humano. É a pior estratégia. Não rende, mano, não rende. O cara quer ser o machão. O céu fica de bronze. Vão falar, a mulher manda em você, cara, você não vai porque a mulher manda em você. Tá bom, que pense assim, mas lá em casa a gente é unido e decide junto as coisas, né? Com certeza. É lógico que a mulher também não pode querer ser ciumento exagerado e querer dominar, mas tem que ter essa cumplicidade, essa igualdade aí de... Cordialidade, né, cara? Eu, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, eu ia jogar bola, que eu sempre gostei de jogar ali no Eucalipto. Eu morei uma época em frente ao Eucalipto, né? Ali no fundo da loja, que hoje é a Lunata, né? Nunca imaginei que eu ia comprar aquele... Eu pagava aluguel ali na época. E eu jogava bola no Eucalipto. E jogava ali porque era pertinho, então fazia o horário mais ou menos, que a criança estava dormindo, ou que um dormiu e o outro já estava mais... deu banho, tal. Eu ia lá, jogava aquela horinha e voltava correndo. Não porque ela ia brigar comigo, porque eu tinha consciência que eu tinha que ajudar ela, porque ela já tinha ficado o dia inteiro com as crianças. Então eu não deixei também de fazer minhas coisas, mas jamais fiquei lá tomando cerveja, fiquei em churrasquinho. Os caras já sabiam que eu não ia ficar nem, eu já não falava que eu ia mesmo. Jogava minha bolinha e voltava e já ajudava a terminar de concluir ali o banho, o final do dia das crianças. Então, legal. isso Deus, por isso que
Tem gente que acha que é sorte. Pô, você arrumou a mulher, você tem sorte, ou vice-versa, ela tem sorte que arrumou o marido. Não é, os dois se esforçam, ela também sempre se esforçou. Toda decisão diária. Pra ceder um pouco de cada um E Marcos, continuando a falar em família, qual o papel, qual a importância dos seus filhos e dos seus netos na sua caminhada aí? Puxa vida, isso aí... meus netos, minhas netas principalmente, é um bálsamo, assim, né? Eu até faço questão, minhas filhas, às vezes, poucas vezes, mas quando elas estão na rua, pai, como é que tá aí? Sai da escola, né? Ou no meio da tarde, às vezes, dá certo dela sair com... Tô passando aqui na rua, como é que tá? Eu tô ocupado, mas vem aqui, pode subir, vem aqui. Às vezes eu interrompo uma reunião no meio e fico 5 minutos com minhas netas ali mesmo, dentro do gabinete ali. E cheira, e amassa, e abraça, e coisa. Cara, aquilo dá uma refrigerada na alma, assim. Chega a ser entorpecente. É verdade que eu nunca usei entorpecente, mas imagina. Os caras falam aquilo, né? Eu imagino. É verdade que o avô é pai com mel? E os filhos vêm junto nesse processo, né? Porque eles são, como eu disse, do Lucas, que eu abraço e beijo, minhas filhas, tudo é muito carinho, né? Então, cada vez que encontra, e a gente se encontra sempre, e o mais possível, né? Para poder manter essa força, essa energia boa. O que você falou? Falei assim, que é verdade que o pai, o avô é pai com mel? Os netos são filhos com mel, é a mesma coisa. É verdade, eu nunca imaginei. Porque eu achava que alguns avós eram babões, né? Porque ele era meio, sei lá, meio carente, teve falta na infância. Falei, eu não vou ser que nem esses avós, não, que fiquem né? Eu vou ser diferente, porque eu sou muito bem resolvido emocionalmente, tá? Isso é coisa de alguns exagerados, né? Alguns avós. Cara, eu estou igual e constatei que... Às vezes pior. Às vezes pior e 100% dos avós ficam assim. Então é uma magia, é uma coisa fora do... Você falou que, tipo assim, você não deu um videogame pro teu filho e tal, não sei o que, e pros netos você dá... Não, eu não dou quase nada pros meus netos, cara. E é bom que eu economizo. Minhas netas, a Meire compra as coisinhas e tal, mas assim, tudo muito modesto também. Não dá coisas caras, brinquedos, e motinha elétrica, essas coisas. Não somos assim de comprar os netos com presentes. A gente sempre dá um negocinho. Lógico, lá em casa sempre tem os doces lá na gaveta, os negócios que eles gostam. Umas propinas. Que em casa não pode. As pequenas propinas para adoçar o bico deles. Mas assim, a gente conquista justamente pela presença, pela maneira de se doar, e que nem eu brinco, eu rolo. Então, assim, não é só com presente, como eu nunca fiz com os filhos também. Até porque eu nunca fui ausente. Então, tem pai que dá muita coisa boa pro filho, porque ele fica muito ausente, ele quer compensar com presente, né? E nunca vai compensar, nunca, jamais. Ele vai sim dar um mau costume, e quando ele não puder dar, o filho vai se revoltar. Então, a gente sempre teve essa consciência. É muito legal, cara. E ainda economiza, né? Bacana demais. Marcão, a gente tá muito feliz de ter com você com a gente aí, estamos caminhando pro final. E a gente tem uma pergunta, né, cara, do Café Brothers aí. E hoje o cara que faz a pergunta tá aí, né? Quando ele não tá, a gente vai tentando se virar por aqui e tal, né, cara? A gente já deu muita risada por causa dessa pergunta, porque as eu pessoas... não sei ainda qual que é. Ainda bem que você não sabe. Já tô rindo antes. É bom rir mesmo. E aí, Tem que rir antes, que depois pessoal- é só choro. o pessoal tenta dar uma incrementada, mas enfim, ele tá aí e tá com você, Álvaro Lanza. Eu vou cortar mais uma vez. Isso aí, manda bala. Manda bala isso aí. Eu tenho mais uma Então, pergunta. Você não posso falar nada. Vai sair completamente do teor pessoal aqui. Meu Deus do céu. Fica tranquilo Não, mas que é ninguém vai amar uma, ele. é uma pergunta hipotética. Se você fosse presidente do Brasil por um dia, o que você faria? Nossa, velho. Você é louco, hein? É mais louco que eu pensava. Isso que nem é a pergunta oficial ainda, hein? Barbaridade. Essa é fichinha perto da última. Sinceramente, não sei. Porque assim, você não pode tomar uma atitude populista, por exemplo, ia dar tantos mil para cada brasileiro que tá passando fome. Isso não resolve, né? Sabe, não sei. A gente tem muita pena, assim, da população que carece muito. Tem muita gente na situação de miséria ainda no Brasil, né? Sempre teve. Não vamos falar que aumentou nesse governo ou no outro era menos. Isso aí não vem a questão, né, de qual presidente é melhor hoje, né? Qual candidato, enfim. Mas eu não tenho resposta para isso não, porque assim como em 1 ano e meio de gestão municipal eu ainda estou assim preocupado com muita coisa que eu quero fazer e que a burocracia impede.
Tem gente que eu quero ajudar, mas é ilegal, não posso fazer. Tem dinheiro no caixa, mas eu não posso pagar aquilo ou dar aquilo para aquela pessoa. Eu acho que a nível de presidente não é fácil, é mais difícil ainda, mais num dia, né? Se tomar uma decisão. Mas foi uma resposta muito sábia, viu? É, né? Você fala, não sei. No meu ponto de vista, sim. Não sei mesmo. É que no silêncio também há sabedoria, né? É. Então, Antes de vocês fazerem a próxima, agora eu animei também. Vou fazer mais uma. Você gostou da gestão pública? Tô gostando muito. Com todas as dificuldades, com tanto trabalho, que é trabalho. Tem dia que eu saio me arrastando de lá assim, mas, cara, eu chego em casa, aí eu tenho o aconchego do meu lar, minha esposa, tudo. Acaba, no outro dia eu tô zero, bala. carrega as baterias. Tem a oração, tem tudo. Mas compensa, porque eu descobri que dá para fazer muita coisa, mais do que eu pensava até, embora não na velocidade que eu quero, ou que as pessoas esperam e precisam, às vezes. Tem coisa que tem pressa, mas você não consegue fazer no tempo certo. Mas acredito muito no tempo de Deus também, né? E às vezes ele tem coisa melhor ainda. Às vezes demora e acaba saindo melhor, você tem uma ideia no meio do caminho e, enfim, incrementa aquele projeto, aquilo que você queria fazer. Então, assim, estou muito satisfeito, mesmo motivado. Não sei se para uma reeleição, né? Isso ainda Deus já sabe, mas eu não sei ainda. Mas para ir até o fim dessa gestão, do jeito que eu entrei, com sangue nos olhos e com vontade, com 1 ano e meio eu estou até mais acelerado. Quer dizer, eu acho que a tendência é... Porque eu já podia estar cansando e desanimando e... Pô, não era o que eu imaginava. Mas não, tá muito bom. Graças a Deus. Eu tenho recebido muita oração, as pessoas de bem que querem o bem de Maracaju, elas não só torcem, mas oram muito por isso e me falam isso e transmitem essa força, né? E é a mão de Deus mesmo que tá cuidando de tudo e me conservando com saúde. Inclusive, graças a Deus, eu não peguei Covid, com tanto abraço, tanta convivência, tanta reunião dentro do meu gabinete, que é um ambiente fechado, né? Mesmo na época do perigo, eu tenho tido essa proteção e essa força para tocar em favor da população de Maracaju. Legal. Nossa mesmo. A O Chaud falou também isso das pessoas, dos clientes dele, das pessoas que convivem com ele. Ele fala também que, pelo jeito, Maracaju é uma cidade de pessoas de muita fé e muita oração. Abençoado, Maracaju é abençoado. Ele disse também que recebe muitas orações do pessoal que ele convive, dos clientes dele, do pessoal que ele... Isso é muito bom, né, cara? Ele é muito querido. O Chaud é uma figura fantástica. Ele tem colaborado muito com a gestão pública ali, fazendo um trabalho muito bacana ali. Que nós apelidamos ele do rei do específico pessoa. Se lá ele é médico, aqui ele é o rei do específico pessoa. Mas, Marco, vamos lá para a última pergunta. Eu tenho mais uma. Vai, manda. Não tem não. Eu tenho que Pra mim tá uma delícia. Pode perguntar o que você Eu tenho quiser. que pegar o Schmidt do Caldeirão emprestado agora. Vocês são fera, No bicho. soco não dá pra Gostei sair. demais. Eu não falei nada, pô. Os caras olham pra mim, vou fazer uma pergunta. Fosse você aqui. Mas fez agora aí. É que você é o CEO, né, velho? Tô encantado, alto nível, cara. Vocês estão de parabéns. Gostei demais mesmo. Obrigado. É o ambiente aqui, velho. Parabéns. Ambiente que puxa pra cima. Mete ficha aí. Deus no coração, que eu já percebi que vocês todos têm, né, cara? Não tem erro. Amém. Isso aí. Gente, seguinte. A gente fala de bastante coisa aqui. Nosso trabalho, nossa família e tal. A gente fala de muitas pessoas que a gente convive. Tudo. Só que essa última uma pergunta ela é bem específica, Marcos. Específico pessoal. Eu ia falar. O cara é ganhadinho. Ele ganhou no Netão. Você aqui tá bom demais, cara. Saúde, eu acho que você vai perder o posto de específico pessoa. Ela é específica pro Marcos Caldeirão. Tá. Essa última pergunta é: quem é Marcos Caldeirão na sua visão? É legal pensar nisso, sabe? A gente olhar pra trás, olhar pra dentro, né? Eu sempre fui muito tímido. Mas tímido mesmo, cara. Eu Não parece. Eu aprendi a falar em público muito cedo, praticando e entrei no Rotary Club muito cedo. Entrei com 19 anos no Rotary lá em Itaporã. Já fazia leitura na igreja com 14, 15 anos. Então, assim, isso me ajudou um pouco a falar em público. Mas chegar no meio das pessoas, qualquer lugar que fosse onde tivesse público, uma festa, eu ficava vermelho. Eu sempre fui tímido, por incrível que pareça. Mas eu sempre me cobrava autoconfiança, né? E até fazia alguns cursos, alguma coisa assim, para aprimorar isso.
eu olho assim um Marcos Caldeirão que teve muito medo já, e eu falo que as pessoas não precisam ter medo de ter medo, né? Toda pessoa de sucesso, toda pessoa que você admira, ele tem algum medo. A gente acha que as pessoas de sucesso, ou aquele artista, ou aquele jogador, ou aquele empresário milionário, aquela pessoa que a gente tá falando de sucesso, seja onde for, que ele não tem nenhum medo. Todos têm medo, né? Cada um tem o seu. Mas a diferença entre o medroso e o corajoso não é o que não tem medo, é o que enfrenta o medo. É o que vai né? com medo mesmo. Exatamente. E eu fui com medo mesmo. Medo de vir para Maracaju, abrir a loja, vim com medo. Medo de criar meus filhos, se ia dar certo, se não ia, se ia poder dar um estudo, uma formação para eles. Morria de medo, mas venci o medo morria de medo de ser político, porque a política sempre foi suja, não sei o quê, todo político é ladrão, todo político é isso, tudo aquilo. E eu morria de medo de entrar na política e ser taxado dessa forma, né? Ou de não dar conta, né? De fazer uma gestão medíocre, não por falta de vontade, mas por impedimento de outros, né? De forças que a gente não pudesse vencer. Então hoje eu vejo um Marcos que enfrentou todos os medos, né? Que eu sempre tive muitos, que tenho alguns ainda, né? Mas que graças a Deus, a nossa fé, inclusive, que a gente já falou bastante aqui, um Marcos que vem vencendo seus medos, e especialmente esse medo grandioso aí da política que está favorecendo muita gente. Eu sempre fui muito altruísta, sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas e ajudava de alguma forma, né? Como eu disse, nas entidades e tal. E agora poder servir de forma ampla, né? Que a gente tem um poder para isso, né? E poder usar esse poder como chefe maior do município para poder atender os mais necessitados e até a população em geral, né? Porque a gente não está aqui só para atender a população carente, a gente está aqui para administrar, para transformar uma cidade mais bonita, mais humana, mais viável, com mobilidade, com tudo. E está conseguindo fazer isso, para mim, eu sou o Marcos que sempre quis vencer e está vencendo. Legal, cara. Bacana. Hoje eu vou começar por aqui. Thiago Tamioso, suas considerações finais do app. Putz, cara, jogou pra mim a bola. Não, foi bom demais, cara. Eu, na realidade, sendo bem sincero, eu sempre fui um cara que gostei muito de política, mas sempre fui muito avesso à política como ela é. A política em si, ela é muito legal, cara. Mas a política como ela é feita hoje no Brasil eu falo porque eu tô aqui, né? Ela é feita de forma muito inescrupulosa, vamos colocar assim. Então eu vim com um certo receio, admito, né? Mas assim, no que você falou, contou um pouco da tua história aí pra gente, eu vou sair daqui um pouco melhor hoje e com um pouco mais de fé que tem gente boa no caminho aí querendo fazer o bem de verdade. Pode crer. Pode crer, você viu? Pode crer. Osmar Neto. Primeiramente, eu quero agradecer o tempo disponível que você teve aqui com a gente, né? Sua agenda corrida, de estar lá com essa família para vir nos atender aqui, né? Como o Thiago falou, usando as palavras dele aqui, a questão da versão da política, eu até tinha um receio de que você viesse aqui, com medo de alguma coisa assim, de sair do propósito do café, mas não foi isso que aconteceu do meu ponto de vista. A gente entrou muito em questão de valores, família, sucesso, valores que todo homem deve carregar consigo mesmo, Deus principalmente, né? E a única coisa que eu quero falar pra você na verdade, não é uma oração, mas que Deus possa te abençoar nas decisões, né? Amém. Possa fazer o melhor pra nossa cidade, pra nós como cidadãos. É isso que eu tenho pra falar. Amém. Álvaro Lanza, considerações finais do app. Puxar um pouco o gancho do Neto aqui, eu acredito que eu não me lembro, e eu tenho certeza que eu nunca tive um prazer de ter uma conversa com alguém que tivesse político no meio envolvida, que a gente conseguisse, cara, concluir assim, bacana, com esse sentimento gostoso, porque a gente viu que você não coloca em primeiro lugar, e o Neto tinha esse receio, na verdade todos nós tínhamos, o Marcos, de bater em cima de política, alguma coisa assim, mas eu percebi que os seus princípios, os seus valores, o seu caráter, eles sobressaem tudo isso aí. E você está trazendo isso pro campo onde você está exercendo hoje, que é política. E eu também faço das palavras do Neto a minha, que Deus continue te abençoando, te iluminando, firmando seus pés nesses caminhos que você está trilhando, que não é fácil. Eu acredito que eu não enfrentarei isso aí, então é um medo que, se eu tenho esse medo, eu não me coloco assim, eu enfrentarei isso, não. Então você é um cara assim, você é um cara grande,
pelos desafios grandes que você tem enfrentado e vencido. E agradeço aí estar com a gente hoje. Legal, obrigado. Marcos, a gente já se conhecia, tivemos um tempo lá trabalhando contigo, né? Já tinha certeza de alguns valores que você carrega contigo, né? E fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, trazendo esse ser humano que está trazendo os seus valores para dentro da vida pública. E isso é de extremamente importância, porque você coloca os seus valores, e quando você coloca os seus valores que são inegociáveis, no caso da família, que é a base da sociedade, é o pai, a mãe, os filhos, você traz isso para dentro da gestão pública, traz transparência, traz confiança para a população em saber que tem uma pessoa lá que tem valores, que vai fazer o melhor, não só em benefício, pensando em benefício, mas sim na população, nas pessoas. Então hoje, para mim, que eu estou muito feliz aqui no Café, a gente falou aqui de vários assuntos, podemos tirar várias dúvidas das pessoas. Uma particularidade do podcast é isso, você tem um tempo para você trabalhar, para você bater papo, para esclarecer, falar de coisa nova que está vindo aí. Então, assim, a minha oração é que Deus te capacite com sabedoria, com entendimento, com inteligência, que Deus possa estar onde seus olhos não enxergam e onde as suas mãos não alcançam, né? Trazendo um filtro para você de sabedoria, para tirar de perto aquelas pessoas que às vezes estão torcendo contra e você não sabe, entendeu? E trazer perto pessoas que queiram somar no seu time, dentro da sua administração, investimento na área da educação, na área da saúde. Deus abençoe você com muita saúde, para você chegar no final do mandato com essa energia, com essa disponibilidade de servir a população como você tem feito. Amém. Muito obrigado, cara. Amém, obrigado. Curtiu o episódio? Curti demais. Você falou um negócio aí que me veio muito forte, cara. Acho que eu preciso falar. Talvez depois você coloque isso aí de alguma parte aí. Mas sobre essa questão de levar a nossa marca, né? De transformar não só a nossa cidade, nosso município, mas transformar a política também. Ser um agente transformador. Uma semente que talvez possa melhorar esse ambiente político que ainda é muito poluído, né? E aí eu lembrei, na nossa empresa, você lembra que a gente sempre tem a oração na segunda-feira, né? Sim. Reúne todos os colaboradores ali numa roda, no círculo, e faz 15 minutos ali para abençoar a semana, né? Lê uma passagem bíblica e tal, e canta um parabéns do aniversariante de semana. Na prefeitura eu implantei isso também, porque eu acho que o cristão ele não pode ser de igreja, de quatro paredes, né? O cristão ele tem que viver a sua fé aonde ele estiver, né? Sim. Tem que ter coragem de evangelizar de alguma forma. E eu não vou sair pregando nas praças, mas eu achei que eu usando o meu poder para evangelizar dessa forma. Então na prefeitura a gente implantou isso, que pode parecer impossível você chegar num paço municipal e implantar isso. Ele é grande, ele é dividido, ele tem várias secretarias, mas eu pedi para os meus secretários, na medida do possível, cada um fazendo o seu setor. Então, se você chegar segunda de manhã na prefeitura, você vai ver no corredor lá da fazenda e da administração, tudo, da contabilidade, um grupo de umas 30 pessoas, todo no corredor comprido assim, fazendo esses minutos, 5, 10 minutos de oração. No meu gabinete, onde pega o jurídico todo ali, o pessoal dá umas 20 pessoas. E assim sucessivamente. Toda segunda-feira, desde o início da gestão, eu pedi isso e estamos mantendo ainda até hoje. Se Deus quiser, vamos manter. Então, você vê um ambiente desse num lugar público, num lugar de bastante estresse e trabalho. Então, assim, a gente está fazendo dessa forma. Ali você agradece, pede alguma coisa e no fim reza todo mundo o Pai Nosso junto, para lembrar que Deus é o dono das nossas vidas e ele deve estar à frente dos nossos projetos. É simples, você não se esquecer que Deus é o dono de tudo, que a gente é instrumento dele. Curtiu o episódio e tá com a gente aí no café? Demais, dá conta demais. Pode ficar mais uma hora se quiser. Tem esse café sem café? Café com água? Café com água. Obrigado, vocês. Adiou 2 vezes eu me senti honrado por vocês terem esperado mais um, mais outro, por conta da agenda mesmo, né? Mas fiquei honrado, feliz de estar aqui e poder bater esse papo com vocês aí, essa gurizada 10, como eu já disse. Top, me surpreendeu até. Muito bom. Parabéns. Não, calma aí, deixa eu terminar o app lá, pô. Caraca, galera, segue a gente aí no Instagram, no Facebook, estamos em todas as redes sociais, né? Se inscreve no canal. Isso, cara. Deixa sai eu lá. brabo, não. Sai lá. Hoje eu não vou falar porque o prefeito tá aqui, né? Mas senão eu acionar o Thiago Tamioso Pistola aqui. Mas você tá no Instagram, segue e se inscreve a gente no nosso canal lá no YouTube.
Hoje saiu o nosso corte. O primeiro de muitos. O Netão, o primeiro de muitos. Aí esse é o corte lá com o pastor Adriano. Então, lembra que aqui no cantinho da tela vai ter o QR Code para você fazer a sua doação aqui para a MAP, né? Ajudar essa associação que faz muito bem para nossa sociedade. Valeu, galera. Tamo junto. O que o nosso convidado merece? E a gente vai perguntar pra ele das redes sociais dele? Quem quer achar o Marcos Caldeirão na rede social? Como que faz aí? Como é que é, Thiago? Arroba Marcos Caldeirão. É meio arroba, mas é. E o que é? Nosso convidado merece uma salva de palmas. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Deus.